Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Grancast, o nosso programa de podcast do Gran Concurso Online, que nós exibimos todas as segundas-feiras, às 19 horas. Logo após o episódio, sobe lá para o Deezer, para o Spotify, todas essas plataformas. E é um programa que a gente sempre conversa com algum profissional do mundo dos concursos públicos para contar sua história, suas virtudes, suas dificuldades, seu trabalho, dicas de estudo. E hoje estou aqui com um convidado muito especial, uma autoridade, estou até meio intimidado aqui, vou tentar nem falar palavrão, o Gabriel já não gosta, né? Então na frente do homem aqui também não vou falar muito não. Vou falar aqui com o homem que é da minha marca de sorvete favorita, Borelli. Tudo bem? Tudo jóia? Tranquilo, Borelli. Renato... Nada de autoridade, não. Que isso? De forma nenhuma. Renato, a gente vai conversar aqui hoje. Deixa eu só te passar um mini currículo aqui de você e depois a gente vai conversando aqui, tá? Borelli é juiz federal, formado em Direito e Economia, coordenador da magistratura do Ministério Público aqui do Gran Concurso, professor de Direito Administrativo e Empresarial. Jesus, odiava empresarial. Pai do José Rinaldo, de 6 anos, e de Helena, de 4 anos, e ativista até na causa do autismo. Borelli, obrigado aí por ter aceitado o convite. Vamos bater um papo legal aqui com o pessoal. Eu que agradeço, Meirelles, é um prazer. Até um detalhe aqui importante que eu acho que muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe, não. Ninguém sabe, só a família mesmo. Meu nome, na verdade, é Borile. Ué, tá trocado o E e o I aí? Só que o que aconteceu? Quando meu avô veio da Itália, veio, né, no navio Cristóforo Colombo, e a família registrada antes da família do meu avô, Carlo Borilli, era Borelli. Então, quando meu avô veio na sequência, acabou que o registro ficou Borilli. O cara lá colou errado. Borelli, colou errado. E até mesmo para a questão para poder pegar o passaporte de dupla cidadania, consta outro sobrenome, Borilli, e não Borelli. Mas você tem a cidadania? Tem. Teve que trocar de nome, não? Civilmente no Brasil, não. Mas no passaporte consta Borilli. Tá. É um amigo meu, o avô dele era italiano também, o avô dele, o nome dele tinha 2 T's. Aí o meu amigo, a esposa e os 2 filhos tiveram que mudar o nome para 2 T's, fiscal, amigo meu, e para poder pegar a cidadania. Mas vamos lá, vamos falar aqui de concurso e tal, da sua trajetória. Geralmente aqui o papo é o seguinte, Renato, a gente fala primeiro um pouco da sua trajetória e tal, até de infância, de estudo e tudo mais. Depois a gente fala um pouco sobre dicas de estudo, sobre o seu trabalho, sobre os trabalhos que você já atuou, sua trajetória nos concursos. Eu vou te fazer aqui diversas perguntas até sobre a atuação de juiz. Algumas eu sei a resposta, outras eu não sei. É bom que todo mundo aprende aqui. Acho que quem fez faculdade de Direito acaba que durante o curso vai aprendendo como é que são as coisas, juiz, procurador, defensor, federal, estadual e tal. Mas quem não fez, às vezes tem algumas dúvidas, eu mesmo tenho, como eu já falei. Então a gente vai conversar aqui bastante, passar dicas de estudo aqui pro pessoal, e você já tem uma ampla experiência no setor público, a gente já vai poder conversar legal aqui. Primeiro, Borelli, a gente passa por uma sessão, porque o concurseiro, não sei se você sabe, é um bicho fofoqueiro. Então eles gostam de saber primeiro do passado, da vida, da família, de tudo mais. Então vamos começar aqui. Onde você nasceu, Borelli, de onde veio até, depois a gente vai falar até sobre de onde veio a ideia de estudar para concurso, mas onde você nasceu, sua trajetória lá quando garoto? Nasci em Brasília. Sou fruto aqui da terra do DF. Minha época, inclusive, a minha geração era da época do Renato Russo. Engraçado que meu pai trabalhava com o pai do Renato Russo, e aos finais da tarde de sábado sempre tinha ali uma bandinha na quadra que a gente morava, e o Renato Russo fazia parte da banda. Então ficava ali os pais que eram empregados do Banco do Brasil, né, com seus filhos ali, só que o Renato Russo ele era mais velho e ficava ali tocando com a galera. Eu vou te contar uma coincidência. O Renato Russo, ele ficava entre Brasília, que o pai era do Banco do Brasil, né? Manfredini. E a Ilha do Governador, que era a família dele, que eu sou da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. E uma vez, ele já estava começando a fazer sucesso já como legião, o pessoal me falou, o Renato Russo tá lá no bar tal, lá na freguesia e tal. Eu falei, eu fui lá, só o cumprimentei e tal, tomei cerveja do lado dele, mas nem conversei com ele e tal, então eu conheci o Renato. Ele já era um pouco mais velho que eu. E é minha banda favorita, minha banda nacional favorita. Eu também gosto muito, muito. Quando eu morava fora de Brasília, acho que para poder... Quando vinha aquele sentimento, né, da minha terra, eu acabava colocando um Legião Urbana. Legião, Vamos falar sobre isso, sobre trabalho fora de Brasília, eu gosto de Legião demais. Vamos lá. E você, então, de Brasília, você tem irmãos? Como é que Tenho uma irmã. Seus pais são servidores públicos ou não? Meu pai é servidor público, foi servidor público, já é aposentado. Minha mãe não, minha mãe passou... A dedicação dela foi justamente cuidar de mim, da minha irmã e do meu pai. Engraçado porque meu pai tem 4 cursos, né? 4 cursos superiores? Isso. E em todos os diplomas do meu pai, atrás ele colocou uma dedicatória e entregou para minha mãe.
Legal. Ele falou sempre que se não fosse a minha mãe, ele não teria chegado onde chegou. Com certeza. Meu pai falava a mesma coisa. Minha mãe é igual, minha mãe ainda está viva, está quase 89, meu pai partiu tem uns 8 anos. Renato, vamos lá. Você estudou no Colégio Militar de Brasília, não foi? Estudei no Colégio Militar. Eu entrei com 9 anos, de 9 para 10 anos no Colégio Militar de Brasília. Não sou filho de militar, então fiz a prova normal, né? Vamos dizer assim, a ampla concorrência da época. E ingressei no Colégio Militar, fiz até a conclusão. No final, eu acabei fazendo a prova para a Escola Naval. Só um minuto, você fez até acabar o ensino médio? Ficou todos os anos? Você era aqueles alunos graduados? Era. Era graduado, usava Lamar, Legião de Honra. O que é Lamar? Lamar é quando você... Na minha época, quem tinha mais de 80% das notas acima de 9,5. Caramba, você usava mais de 80% acima de 9,5 num nível de colégio militar? Aí você, você usava aqui um cordão, ele era bege, um traço no meio bege e 2 encarnados, 2 vermelhos, né? Fala encarnado porque é militar que fala encarnado. Eu fiz SpaceX, mas eu entrei direto de civil, direto para fazer o ensino médio na SpaceX, né? E você falou que aí você terminou o colégio militar e foi fazer concurso para escolas militares? Eu fiz a prova. Academias, na verdade, eu fiz a né? prova para a Escola Naval, né? Fui aprovado, só que acabou que eu não fui, não. Não foi? Você estudou pra caramba, fez a prova da escola e não mas foi. Aí meu pai falou assim, a Escola Naval é ali no. Assim, pra quem não conhece, ali no Aeroporto Santos Dumont, bem no centro do Rio, na Ilha de Vilha-Ganhol. Aí acabou que eu não fiz, aí de teimosia, ele falou assim: mas você vai, né, entrar para o corpo da Marinha do Brasil, e aí, como é que vai ser? Aí eu falei assim: então vou fazer EFON. Marinha Mercante. Marinha Mercante. Aí eu fiz a prova da EFON também, de segundo oficial, né, que eles chamam de oficial de quarto, né? Eu fiz, passei também. Aí meu pai também falou assim: não, Renato, chega desses negócios. Eu gostava de fazer prova, Meirelles. O negócio era esse. Com 15 anos de idade, eu comecei a fazer vestibular. E... No primeiro ano. No primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano. Então, assim, eu fiz vestibular para agronomia, fiz vestibular para contabilidade, psicologia, saía fazendo prova. Era engraçado que minha mãe me pegava no colégio militar, no horário do almoço, ela levava uma quentinha, eu ia comendo no carro, nem trocava de roupa, já chegava no local de prova à tarde para fazer a prova mesmo e fazia a prova. Então, eu fui fazendo Mas só da UNB ou outras também? Eu fiz aqui em Brasília, eu fiz o UNB e CEUB também, que depois foi onde eu me formei em Direito. Mas eu gostava de fazer prova. Fazia prova. Você é meio doido, Borel. Com 15 anos, hoje em dia acho que eu iria para casa ver Netflix. Mas legal. A geração tá diferente hoje em dia. A diversão, já que eu não tinha Instagram para olhar, nem videogame, vamos fazer prova. É legal fazer prova, beleza. Que legal. Pô, então, vamos lá. Você teve uma base de estudo muito forte. Acho que assim, escola militar muito forte. Eu sempre fui da turma 1, né? O Colégio Militar de Brasília, ele dividia as turmas. Turma 1 era os alunos de destaque. Tá. Então, cada turma tinha 30 alunos. Então, os primeiros 30 alunos eram da turma 1. Então, sempre fui da turma 1. Não me considero assim, um nerd, não me considero fora da curva, nada disso. Eu sempre fui dedicado. Eu sempre fui comprometido. Então, se eu tinha que estudar, eu estudava. Eu tive dificuldade demais no segundo ano em geometria analítica. Porque para mim, você pegar e visualizar um ponto no espaço, aquilo para mim era uma loucura. Eu fiz na SpaceX, era dureza. Era. A linha, B linha, e aquilo para mim era, né, complicado. Então, assim, eu me dedicava aos estudos, né, da forma para poder... E era uma cobrança minha, assim, desde o início eu fui graduado, né? Então eu vou continuar sendo graduado. Assim, nada de, aluno brilhante, não. Eu brinco e falo assim... Aluno esforçado. Esforçado. Eu sempre falo para os meus alunos assim, eu era o burrinho aplicadinho, me dedicava, me comprometia com o que eu tinha realmente ali, né, como meu objetivo, se era realmente ficar entre os 15 primeiros, e eu seguia a risca, né? Eu me lembro que o meu professor de geometria analítica na SpaceX, ele era coronel do Exército, e ele era brabo pra caramba, era difícil passar demais na matéria dele, alguns colegas meus reprovaram e tudo. Aí ele foi para a reserva. No ano seguinte, eu tinha saído da SpaceX, aí eu fui ao Maracanã. Quando eu olho, o Bandeirinha é ele. Ele era o Bandeirinha, eu tava na torcida do Vasco contra o Império do Mal, né? O Flamengo lá do outro lado. Aí eu fiquei olhando e falei, esse Bandeirinha era meu professor? Filha da porra!
Xinguei o cara. Os caras, pô, cara, o Bandeirinha nem tá pitando impedimento nem nada. Ele, não, ele foi meu professor. Xinguei o cara o jogo inteiro. O cara deve ter pensado, pô, que maluco me xingando aqui do nada. Era professor de geometria, um coronel do Exército da Reserva. Que figura. Nem sei se é vivo, não deve ser não. Vamos lá, cara. Você, na hora de fazer o vestibular, então, você fez essa escola militares, não foi? E ao mesmo tempo, já que teu hobby era fazer vestibular, você foi fazer direito, economia, como é que foi isso? Eu não sabia o que fazer. Na verdade, assim, eu fiz o teste, né, aquele teste vocacional que existia antigamente, aplicado pelo SOI, no Colégio Militar, e ele direcionou para a parte de humanas. Mas eu fiz outros vestibulares. Eu fiz, por exemplo, Escola Federal de Odontologia de Alfenas, né, fui aprovado. Tu atirava para tudo que é lugar, né? Eu saí atirando para tudo quanto é lado. Eu fiz VUNESP Odonto também em Araçatuba, passei também. E peguei e fiz, na minha época, foi o primeiro PAS que teve, aquele programa de avaliação seriada da UNB. Eu fiz economia e no vestibular normal da UNB eu fiz direito. E fiz direito também porque meu pai tinha feito direito no CEUB, e tinha uma tradição muito grande na época, ainda existe, né, uma tradição. Eu não conhecia, mas aqui em Brasília o pessoal fala muito, fala né? muito, Fala bem, né? A privada assim mais famosa aqui, né? E acabei fazendo essas provas e fui aprovado. E aí você entrou em 2 cursos ao mesmo tempo? Entrei em economia, eu fiz ele de forma concomitante, eu fazia o UNB de manhã, economia, ciências econômicas, e à noite eu fazia CEUB direito. E à tarde fazia estágio. Em direito ou em economia? Direito. Isso já desde o início? Você foi levando o período integral? Desde o início. E você tinha ideia de advogar ou de prestar concurso? Como meu pai, ele foi empregado do Banco do Brasil, depois ele foi para o Tribunal de Contas, então eu já tinha, assim, eu pensava mais em concurso público. Cheguei a pensar um pouco em advogar, porque durante um período que eu trabalhei, que eu fiz estágio num grande escritório, que tinha filial em Brasília, a sede era no Rio de Janeiro, mas tinha filial em Brasília, São Paulo, Porto Alegre, Lisboa, e aquilo, assim, mexe com a gente, né, jovem, e o advogado júnior recebia muito bem, e eu pensei assim, acho que eu vou advogar. Só que qual ramo do direito? Eu mexia na época muito com agência regulatória. Tá. Eu mexia muito com agência regulatória e com direito tributário também. Mas acabou que, assim, nos últimos semestres da faculdade, abriu concurso, na verdade, para o TRF. Meu pai falou assim, faz o concurso para você ver. Técnico. Técnico e analista. Eu fiz os 2. Porque antes teve 2 episódios. Eu fiz um concurso para escriturário da Caixa, com 19 anos. O pessoal todo da economia que estudava comigo na UNB, né, falando do concurso, que era bom e tal. Eu fiz a prova, né, fui nomeado, tomei posse. No almoço, em casa, cheguei pro meu pai e falei pro meu pai que eu tinha, naquela manhã, tomado posse na Caixa. Meu pai falou assim, olha, eu sofri demais no Banco do Brasil, como bancário. Foi muito difícil, você acompanhou, e eu não quero que você seja bancário também. Eu tenho medo, inclusive, de você acabar se acomodando. A remuneração é boa, você é jovem, então, assim, eu não concordo com você ficar como escriturário na Caixa. E você chegou em casa achando que ia dar uma notícia boa, abafando. Eu achei que eu tava abafando, né? Mas aí meu pai falou assim, não, você vai fazer outro concurso. Aí depois, passaram-se uns 2 anos, saiu o concurso de técnico analista do Supremo. Você trabalhou esses 2 anos no Banco na Caixa Econômica? Não. Você nem entrou? Não, nem entrei. No outro dia tu foi lá, tchau. Não, assinei o termo de posse e sumi. Nem apareceu para entrar em exercício. Vai. Aí saiu o concurso de técnico, meu pai falou assim, faça o concurso, mas se você for aprovado, faça como você fazia antes. Treineiro, para você ver que tem condições. Se um dia sair um outro concurso, você consegue passar. Eu passei no concurso, não passei numa posição boa, mas acabei passando nesse concurso também. Para técnico? Para técnico judiciário do Supremo Tribunal Federal. Tá. E assim, na época, inclusive, eu tinha acabado de sair do STF, porque eu fui estagiário, né, do ministro Nery da Silveira, e assim, eu gostava demais do Supremo Tribunal Federal. Assim, os estagiários eram muito bem tratados, o acesso do ministro com os estagiários também era muito bom. E você ficou quanto tempo lá? O Supremo eu fiquei 1 ano e meio. 1 ano e meio. E saiu para onde? Aí eu fui para CNI,
Você ainda estava fazendo faculdade ou não? Tava fazendo faculdade. Meu primeiro estágio foi no FNDE, depois eu fui pro Supremo. FNDE é aqui, né? Aqui do lado do prédio grande. Foi no FNDE, depois eu fui pro Supremo Tribunal Federal, depois eu fui pra CNI, depois eu fui para esse escritório grande de advocacia, que eu fiquei assim, né, meio balançado. Se advogava, se eu ia... Então, durante os 5 anos de faculdade, você ficou o tempo todo fazendo economia de manhã, um estágio à tarde e direito à noite. Direito à noite. Quando você se formou em direito, você já estava aprovado em algum concurso, não? Já estava aprovado nesse concurso do TRF. De técnico. Técnico e analista. Não tinha sido chamado. Tanto é que eu tive que antecipar minha colação de grau. Porque o curso de economia são 4 anos. E o curso de direito são 5. Uhum. Eu estava sentado na baia de estagiário, o sócio do escritório daqui de Brasília chegou e falou assim para mim, ele chamava todo mundo de cara. Ele falou assim, cara, você tá para se formar, não tá? Ele falou assim, tô. Aí ele falou assim, vai ter seleção para advogado júnior. Quando é que você pega a sua OAB? Aí eu falei assim, olha, eu encerro agora no final do ano, mas a colação de grau vai ser em março, então eu só faço a OAB ano que vem. Ele falou assim, cola grau, entra com pedido para colar grau na reitoria, antecipa, faz a sua OAB ainda em dezembro, porque vai ter reunião dos sócios em janeiro. E você pode ser admitido. Você já tem tempo aqui de casa, como estagiário. Todos os advogados têm, né, um ótimo relacionamento com você, não só daqui da filial de Brasília, mas também de outras filiais e da sede. Escritório grandão pra caramba. Escritório muito grande. Uhum. Na época tinha mais de 300 advogados. Caramba. E ele falou assim, aproveita, é uma grande oportunidade. E aí eu acelerei, né? Fui de antecipação e consegui e acabou que eu fiquei contratado. Da prova da OAB, passou e pronto. E aí já te colocaram como advogado júnior? Já fui efetivado como advogado júnior. Só que eu não advoguei muito tempo, porque logo na sequência fui chamado para o tribunal. Aí você saiu para ser técnico? Aí eu saí para ser analista. Ah, você já tinha um diploma? Tinha acabado de pegar o diploma, né? Exato. Aí eu saí para ficar como analista no tribunal. Qual tribunal, por aí? Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Do TRF1, daqui. Isso. E daí de lá você ficou quanto tempo como analista? No TRF eu fiquei em torno de uns 10 meses, não chegou a dar um ano. Por quê? Porque eu fui requisitado para o STJ. O ministro pegou, na época eu estava concluindo uma pós-graduação em Direito Tributário, e o ministro estava saindo da turma de Direito Público para a turma de Direito Privado. E ele tinha muitos votos orais que ele tinha proferido na primeira sessão e ele precisava de alguém para poder fazer a redação. E aí ele falou para mim, ele fez o convite, falou assim, olha, eu tenho uma CJ, eu preciso... O que é CJ? É um cargo, né? Uma comissão do judiciário. Né? É uma função. É uma gratificação pela função. Tá. Aí ele falou assim, eu tenho muitos votos e eu preciso relatar esses votos. Você topa? Ele falou assim, o trabalho vai ser pesado. Aí eu falei assim, eu topo, né? E aí eu fui para o STJ e fiquei um tempo no STJ. Conseguimos, a gente acabou zerando lá o estoque que tinha. Era engraçado porque era processo físico e a maioria era recurso especial da capinha rosa, a gente fazia identificação. A capa rosa era o recurso especial, a capa amarela era agravo, né? Uhum. Então sábado, por exemplo, à tarde a gente ia fazer triagem. A equipe do gabinete, né? A gente fazia triagem, separava. Não existia gravação como a gente tem hoje em dia em PJE. Então você pedia nota taquigráfica e também as sessões eram gravadas. Aí você passava a tarde inteira com fone, lendo nota taquigráfica, fazendo o voto, preparando a minuta do voto para poder entregar para o ministro. Isso é bom porque também, enquanto você estava trabalhando, você estava meio que aprendendo pra caramba para os próximos concursos, né? Aprendendo. E aí você continuou estudando ou parou um tempo de estudar e voltou a estudar depois? Eu fiquei parado um tempo. Só que, de repente, assim, eu comecei a sentir um trabalho mais pesado, né? Porque eu ficava com os processos da turma, auxiliava em processos da Corte Especial. O ministro ficou um tempo convocado também no TSE. Lógico, eu não podia fazer a função de lá, mas ele sempre perguntava alguma coisa. E aí, um dia eu fui conversar com ele. Esse ministro, eu não estou aguentando. Tá muito puxado para mim. Aí ele falou para mim assim, eu acho que você deve estudar para outro concurso, né? Se prepara. Você tem sonho em alguma coisa? Eu falei assim, olha, eu tenho sonho na magistratura. Eu falei assim, então você vai, estuda para a magistratura, segue o seu caminho. Ele falou assim, mas a gente vai ter um compromisso. Você sai dessa função,
você vai ficar à disposição sem pegar função. Para o lugar que você for, você não vai pegar função, você vai estudar. Aí eu falei, tá Legal. certo, tá confirmado. E aí eu fiquei sem função e comecei a estudar. No STJ? Isso, comecei a estudar. Mas aí sem função, aí sem função, saiu do estresse, né? Já tinha um trabalho normal, não precisava ir lá sábado criar processo. E aí eu fiquei com uma carga horária reduzida, estudando. Saía do STJ e ia direto para a biblioteca. E você pensava em qual cargo? Já direto magistratura? Eu pensava em magistratura, mas lógico, eu fiz outros concursos, né? Porque era até uma forma de voltar aos meus 15 anos como treineiro. Aproveitava para fazer outras provas. Eu não fiz direito, eu não entendo praticamente nada disso. Vamos lá. Quando a gente pensa em concurso jurídico, você tem procurador, defensor, você tem a magistratura, o Ministério Público, magistratura e tal. Quais desses são mais ou menos conciliáveis e quais os que falam, não, tem nada a ver um com o outro? Meirelles, até 3 anos mais ou menos, ali na época da pandemia, eu falava que era possível você conciliar todos os concursos de carreira jurídica. Eu falava, olha, muda-se muito pouco. E você tendo aquela estrutura base, né, aquela coluna, aquela viga das matérias principais, você consegue fazer qualquer concurso. Só que hoje a gente tem uma especialização muito maior. Se eu falo, por exemplo, em magistratura, obrigatoriamente eu tenho que passar primeiro no ENAM, Exame Nacional da Magistratura, que tem lá, né, 80 questões, você tem que tirar um percentual mínimo, para poder, como brinca-se muito aragonês, que ele fala que é a prova da prova. Uhum. Cartório é a mesma coisa, agora a gente tem o ENAC. Né? São 2 novidades, né? 2 novidades, mas chegaram e já se sentaram e não vai sair. Uhum. Ministério Público, aos poucos, foi mudando muito o estilo de prova, cobrando mais assim, a atividade mesmo do promotor, do procurador da República no dia a dia. Então, não é algo que você está estudando, por exemplo, comumente para a Defensoria Pública. Sabe uma coisa que confunde, Borelli, assim, vamos lá, quando a gente pensa em procurador, a gente tem procurador da Fazenda Nacional, acho que tem uns 3 ou 4 federais, até o... Tem um procurador federal... Escatolino explicou isso aqui, tem um procurador, 4, né? O cargo geral, quando a gente fala na área federal, a gente tem a Advocacia Geral da União. Dentro da Advocacia Geral da União, a gente tem o procurador federal, o advogado da União, dentro da carreira também o procurador da Fazenda, e o procurador do Banco Central. Todos eles estão relacionados a essa estrutura da União. Certo? Agora, vamos lá. A gente tem esses procuradores federais, você tem procurador estadual, procurador municipal. E existe o procurador do Ministério Público. Existe o procurador do Ministério Público. Que já não tem muito a ver com isso. Não, o procurador do Ministério Público, eu falo até em termos de concurso, assim. O procurador do Ministério Público é o promotor de justiça da área federal. Ele não tem nada a ver com Mas ele não muda de nome depois ou não? Procurador Regional da República, subprocurador e pronto. Mas ele é o Procurador da República. Ele já faz concurso para Procurador da República. É o Ministério Público no âmbito federal. Isso, então não existe o promotor federal. Não, o promotor federal nome é Procurador da República. Um dos meus melhores amigos de SpaceX até, recentemente, ele virou desembargador pelo 5º Constitucional. Procurador, até fui à posse dele no Rio. E tem um outro cargo também, tem o Procurador de Contas, que atua junto ao Ministério Público Especial de Contas do Tribunal de Contas. E tem esses têm os estaduais também. Tem. O Ricardo Alexandre, nosso professor de tributário, ele é de Pernambuco. De Pernambuco, exatamente. Exatamente. E aí, esse procurador do Ministério Público é a mesma coisa. Ele não é advogado público, como o AGU, como o procurador do município, como o procurador do DF, né? Uhum. Ele é do Ministério Público, mas leva um nome de procurador. É porque, na verdade, ele é o fiscal da lei. Na minha cabeça é como se ele fosse o promotor federal. Mas isso. O nome é procurador. Mesma coisa. No âmbito do TCU, no âmbito dos outros tribunais de contas, você tem também os procuradores, eles são fiscais da lei. Elaboram pareceres, analisam os casos, recebem notificações, denúncias para apuração, oferecem, inclusive, propostas de acordo para serem firmados, de convênios, tudo isso. É uma fiscalização feita no âmbito do Tribunal de Contas. Só que não cabe aos conselheiros nem aos auditores de controle externo. Então fica a cargo do Ministério Público de Contas. Tá, você estava falando que até a pandemia dava para conciliar mais, mas agora o Ministério Público já ficou meio diferentão? Ficou muito diferente tudo.
O Ministério Público ou todos? Todos. Eu acho que assim, o que dá para conciliar ainda é uma defensoria pública com o Ministério Público quando o Ministério Público não é banca própria. Se eu tenho, por exemplo, Ministério Público que eu vou fazer prova da FGV e estou me preparando para a Defensoria Pública que provavelmente pode ser FGV também, ou Sebrasp, qualquer banca. Você tem uma prova semelhante. Vai mudar o quê? A sua segunda fase. Você tem peças diferentes, você tem questão discursiva diferente. Os direitos não são diferentes? Alguns? Os que valem mais, por exemplo? Não, então, para Ministério Público cobra-se muito direito coletivo, processo coletivo também, mas que guarda a relação bem direta com a atuação do defensor público. Então, assim, eu acho que nesses termos ainda é conciliável. E o pessoal não gosta quando eu falo isso. Eu falo, gente, foca. Pega e, né, coloca sua proa, amarra sua linha de fé e vai embora. Porque tem gente que acaba falando assim, não, o Renato tá viajando, vou fazer concurso para tudo quanto é coisa. Era assim, eu sempre falava, dá para conciliar. E você fez assim, que no passado dá para fazer. Era. Mas hoje o Aragonês. O Aragonês passou para juiz, defensor e procurador. Promotor, ele foi promotor, ele tomou posse do MPDFT e saiu, acho que dias depois, meses depois, um negócio assim. Então, era possível conciliar. Mudava um pouco na segunda fase. Mas hoje em dia, você pega a prova, é totalmente diferente. O defensor e o procurador não concilia mais? Não concilia. A advocacia pública tem uma parte de direito tributário, de direito processual, fazenda pública em juízo. A parte de direito público em si é muito mais pesada do que a de defensor. Defensor, você vai ter a parte de civil, penal, processo penal, direito civil, cobra-se demais, família, por exemplo. Um advogado público não tem que ficar assinando família. Então eu falo muito nas aulas e tem gente que não gosta. Mas eu falo assim, o que eu sinto e o que eu vejo como professor. Mas assim, por mais também, é claro que às vezes a pessoa tem aquela vontade, eu não quero sair, sei lá, do Rio de Janeiro, na minha tela, não quer sair do Rio de Janeiro. Então vou fazer defensor, procurador, promotor, delegado, juiz, tudo do Rio de Janeiro, porque eu não quero sair daqui. Quando você fala para ele, não, meu amigo, escolhe um deles e faz, ou você vai fazer só defensor ou só promotor, aí ele já tem que começar a olhar para os estados. Então não vou ficar só no Rio de Janeiro, tem que fazer São Paulo, Amazonas, onde aparecer. Só que eu vejo, assim, eu não acompanho, mas eu vejo toda hora sair edital. Área jurídica, toda hora sai edital. Tem promotor, tem uma... A impressão que eu tenho é que tem mais concursos da área do judiciário, sei lá, que eu tô querendo, sei lá, num ano tem mais promotores estaduais do que fiscais estaduais, do que tribunais de contas estaduais, entendeu? Tem mais oportunidades para você fazer prova. Claro que você tem que rodar, né? Numa situação como essa, eu sempre falo também o seguinte, se você está no seu estado e você não vai ter gasto, seu gasto vai ser com inscrição. Você vai ter que comprar passagem, você vai ter que comprar, se preocupar com alimentação, hospedagem, nada disso. Faz a prova. Eu estou estudando para defensor. Saiu o edital, então saiu a autorização para o concurso de delegado. Você já tem uma estrutura de matérias principais, penal, processo civil, processo civil, constitucional, administrativo, e aí você pode pegar e estudar aquelas outras matérias que são específicas para o concurso, mantendo o seu ritmo, né, para o concurso seu principal. Nesse caso eu falo, olha, beleza, se você tem grana e fala, eu vou me aventurar, tranquilo. Mas eu vejo cada vez mais que as provas são muito específicas mesmo. Você pega atualmente FGV, por exemplo. A FGV agora, inclusive, ela está diferenciando prova de magistratura federal para prova de magistratura estadual. A mesma banca. Uma prova da FGV para magistratura estadual, ela vem com uma quantidade enorme de jurisprudência, aqueles casos complexos de leitura extensa, enunciados gigantescos, e aí embaixo ali aqueles trechos que acabam tirando da ementa de algum julgado, seja do STJ, do Supremo Tribunal Federal. Na magistratura federal, a mesma banca tem uma incidência de mais de 70% de lei seca. A lei seca ainda cai muito mesmo para os concursos mais pesados? Cai. Juiz, tudo? Cai. A gente vai ser operador do direito. Então é essencial. Lógico, a jurisprudência também faz parte, né? Mas número 1 ainda é a lei seca. Concurso para juiz geralmente sobrava vaga. Ainda é assim? Sobra vaga. A maioria sobra? Grande parte sobra vaga. Os outros também ou não? Só juiz? Todos sobram vaga. Assim,
Eu já vi alguns ministérios públicos que acabou tendo uma quantidade muito grande de aprovados na prova oral. Tentaram ali na prova oral dar uma filtrada maior, mas mesmo assim ficou um número acima do que foi ofertado. Então nem todos tomaram posse. Mas a grande maioria dos concursos, Meirelles, na carreira jurídica, ainda sobra vaga. Mesmo os outros? Mesmo procurador, defensor? Mesmo. Então, na verdade, assim, claro que tem toda a dificuldade, óbvio. Você não tem concorrente. O concorrente é você. É só você. É você. É diferente de outros concursos que é você e mais alguém do teu lado. Geralmente sobra vaga. Até defensor, e atualmente a gente tem visto assim, 1.000 pessoas fazem inscrição. Vamos colocar. 500 pessoas vão para a prova. Porque o índice cada vez maior de abstenção tem sido... Qualquer concurso. Gigantesco. Eu acho engraçado que o pessoal comemora assim, que bom, na minha sala metade faltou. Eu falei, cara, eles não eram concorrentes, acorda. Quem falta, a não ser por um apocalipse, ficou doente, bateu o carro, quem falta é quem não falou, não dá para fazer essa prova não, já não era concorrente. Desses 500 aí que vão fazer a prova, pode colocar que 420, 450 realmente sabiam um pouco do que estavam fazendo ali naquele lugar. Então, assim, a concorrência é você e mais alguns poucos. Prova de magistratura são várias fases. As outras também? Também. Geralmente é a prova objetiva, uma prova escrita. Discursiva, a prova, de... Que são geralmente 2 fases discursivas, né? Duas. Os outros também, procurador, defensor? Não, o Ministério Público, alguns ainda tem 4 dias de prova escrita. 4 dias seguidos, assim? Seguidos. Alguns têm 4 dias seguidos. Pô, que dureza, hein? E uma coisa que eu acho que é interessante, faz um tempo eu fui pegar para escrever uma página, 2 páginas assim direto, doeu meu dedo pra caramba. Eu falei, pô, a gente não escreve mais, não escreve, a gente só digita, né? E é um treino, né, que o candidato tem que fazer de ficar escrevendo, porque a gente está desacostumado, a mão dói. Por isso que o próprio curso de discursivas da parte jurídica aqui do GRAM, a recomendação sempre, olha, escreva. Até porque tem um negócio que é importante. O examinador vai ler sua prova. O examinador é gente como nós. Se a caligrafia estiver feia, meu amigo, tchau. O cara teve o dia inteiro, um desembargador, julgamento, problemas a resolver dentro do gabinete, reunião, resolveu, teve despacho com o advogado. Problema em casa. O time perdeu. Aí chegou à noite, vai corrigir a prova, pega aquela caligrafia horrível. Esquece. Então, eu falo, treina. Concurso de juiz federal muda muito para os estaduais? Muda bastante. Você tem matérias específicas, por exemplo, previdenciário, internacional público, internacional privado, econômico, que não são matérias da área estadual. Na área estadual você tem consumidor. Dá para estudar ao mesmo tempo para eles ou não? É recomendável o cara ficar só no federal ou para os estaduais ou dá para dar um somebody love aí? Com o Enan agora, nessa parte de magistratura, eu acho o seguinte. Se a sua meta é magistratura federal, foca na magistratura federal, certo? Saiu o concurso, você está habilitado, passou no Enan. Saiu a autorização do concurso para determinado tribunal de justiça. Reduz o seu estudo das matérias específicas da área federal e vai para aquelas matérias ali que são pontuais da área estadual. Porque com o Enan, o que aconteceu? 2 grandes importantes aspectos. Quantidade de inscrito derrubou. Antigamente você pegava concurso aí com 50 mil candidatos para a magistratura. Agora você pega TJ São Paulo, por exemplo, o último acho que tinha 6 mil e pouco, 8 mil e pouco, não me recordo agora. Porque a galera já tem que ter passado no Enan. No Enan. A nota de corte que antes ficava ali 70 e poucos, nos últimos concursos agora, 63. Perto ali do mínimo para você não ser eliminado como está no edital. Você não ser eliminado de pronto. Então, assim, na magistratura, se realmente a pessoa quiser arriscar, eu falo, saindo a autorização. Porque quando sai o edital, aí o tempo é muito curto. Então, o edital do tribunal tal foi autorizado. Digamos que eu sou aqui de Brasília. Estou estudando para a magistratura federal. Olha, autorizou o edital para o TJDFT. Opa, peraí. O que cai aqui mais no TJDFT? Então eu tenho que me dedicar a eleitoral, eu tenho que dedicar a parte de ECA, eu tenho que me dedicar mais à parte de direito civil.
né, matérias que não são similares às matérias da área federal. Então, assim, dá para você, mas não abandonar de vez o outro estudo também, porque pode ser que no meio do caminho seja autorizado um de magistratura federal, que é o seu real interesse, né? Quando você pensa em concurso, vamos lá, uma pergunta que eu me lembro quando eu estava para concurso, tinha até um mnemônico, tá até lá no meu livro Como Estudar, que fala assim, quais são os direitos são exclusivos da União, os federais. Eu me lembro que tinha uma sigla que era capacete de PM. O D não entra, mas tu fala, né? Capacete de PM. Era civil, agrário, penal, aí no final era processual e marítimo, uma coisa, trabalho, mas o comercial, que antes era o C de comercial, depois virou empresarial. Esses direitos são exclusivos da União, certo? Então um juiz estadual não mexe com isso. Mexe? O famoso capacete é em questão a competência para poder legislar. Tá. A diferença que existe entre a magistratura federal e a estadual, no caso, é porque dentro da magistratura federal, o juiz federal e os TRFs julgam aquelas matérias que envolvem a União. Estão lá no artigo 109. A competência dos juízes de direito, inclusive os distritais, que são magistrados da União, mas julgam matérias estaduais, igual Aragonês, Geilza, a competência deles é residual. O que não se enquadra na nossa competência, na competência trabalhista e na competência militar, fica com a competência estadual. É porque o trabalhista é o juiz do trabalho, tudo, o procurador do trabalho, tudo trabalho, né? Isso. Então, a competência é diferente. A nossa é fixada dentro dos termos do artigo 109 da Constituição. A trabalhista, você tem lá nas disposições do 114, né? Você tem a questão militar. O que é residual, de matéria residual, vai para a Justiça Estadual. Tanto é que tem vara civil dentro da Justiça Federal e tem vara civil na Justiça Estadual. Só que são matérias distintas. Tem vara de fazenda pública na Justiça Estadual, que geralmente mexe com execução, e você tem a vara de execução fiscal dentro da Justiça Federal. Você tem várias de direito ambiental dentro da Justiça Estadual e você tem várias também de direito ambiental na Justiça Federal. Quando você entra como juiz, você, assim, na minha cabeça, acho que o juiz tem 3, o nome acho que não é cargo, tem um juiz, o suplente, o titular e alguns viram desembargadores, é isso, né? São os 3... o substituto, né? Substituto, isso. Titular, você pode chegar ao desembargador. Todo substituto com o tempo vira titular? Você tem que entrar, né, com um pedido para você se promover. Você pode ser promovido por merecimento ou por antiguidade. Né? Isso serve tanto para Estado quanto para a União? Você entra como o substituto? Isso eu estou falando na federal. Na estadual você entra como juiz de direito substituto. Passa o seu vitaliciamento, aí você vai... Geralmente é dividido nas entrâncias. Você tem uma primeira entrância, que são aquelas cidades com marcas menores. A segunda entrância, né, as cidades ali melhores. E a terceira entrância, ou então entrância especial, que depende muito da nomenclatura conforme a lei de organização local, do judiciário local, que já são ali capital, né, cidades do interior maiores. Campinas, por exemplo, Ribeirão Preto. Né? Então, lá é diferente. E alguns poucos chegam a desembargador, né? Poucos chegam a desembargador. Que tem que abrir vaga, porque desembargador é um número certo, e geralmente assim, quando o cara morre ou vai na expulsória aos 75, geralmente é isso. Aí abre uma vaga, entra alguém como algum juiz titular que entra como desembargador. Ou então, igual agora, recentemente, há um ano, a gente teve uma modificação com o TRF da 6ª Região, por exemplo, nós tivemos uma ampliação da quantidade de cargos de desembargadores nos tribunais. Alguns tribunais também, em relação a cargos vagos de juiz substituto, eles estão entrando, né, com pedido de projeto de lei para que se crie cargos de desembargadores. Recentemente, inclusive, o Estado de São Paulo criou também cargos, né, dentro de toda a estrutura do TJ de São Paulo. Mas o normal mesmo é você, para poder virar desembargador, se promover, né, como juiz para desembargador, por antiguidade ou merecimento, seja no caso da expulsória, ou no falecimento, ou então se o desembargador vier a virar ministro.
Agora, o ministro por exemplo, do STJ. Assim. agora, por exemplo, o ministro Brandão virou desembargador do STJ. Abre-se vaga. Não, o contrário, não? Não, ele foi para o STJ. Ele era do TRF e foi para o STJ. Então abriu vaga dele. Né? Ministro Nunes Marques, ele era do TRF, foi para o STF, abriu a vaga dele para o TRF. Ele era desembargador? Ele era desembargador do TRF da primeira região. São quantos TRF? 6? 6. Que eram 5? Eram 5. Aí criaram o de Minas. Criaram de Minas. Aí o TRF1 é o de Brasília e mais alguma coisa. São Brasília, ao todo são 13 unidades da federação. 13? 13. O 1. Tá. É um tribunal continental. O do Rio é o 2 ou 3? 2. Eu fui lá agora. Rio e Espírito Santo. 3 é São Paulo e Mato Grosso do Sul. Esse meu amigo é o primeiro do Espírito Santo que virou desembargador. Legal. Que estava lá. Fez PSEX também. Agora, vamos lá. Quando você pensa ali... então, para quem estuda para juiz, ele tem a oportunidade de ter os 27 estados e Distrito Federal e mais o da União. São esses 28 concursos que ele pode fazer. Que todo ano tem vários. Tem vários. E é uma disputa de você contra você mesmo. Tem aquelas várias fases e tal. Como que foi a sua primeira prova oral? E quantos concursos você enfrentou? Prova oral, minha primeira prova oral foi de procurador no Pará. Tremia muito, não? Tremia. E o pior de tudo foi porque lá eu me preparei sentado. Eu não sabia como é que era a estrutura, né? E quando eu cheguei, me brincaram. Falaram assim, tem alguns candidatos que estão no turno da fome. Aí eu falei assim, como assim no turno da fome? A nossa prova foi no auditório, em pé, no horário do almoço. Ou seja, todos os servidores foram acompanhar. Na hora que eu cheguei, na hora que abriu a porta ali, as portas da esperança, auditório lotado. Você fala, nossa senhora. Que vergonha. Que vergonha, cara. Prova oral é brabo. Mas aí deu certo. Você passou lá de Passei. Procurador. Você fazia a própria procurador, defensor, juiz, por aí vai. Você passou em quantos concursos desses grandões? Procurador, defensor, procurador de contas e magistratura. Passou em 4. Procurador. De cada lugar? Defensor, qual foi? Procurador do Pará. Defensor do Pará, não assumi. Tribunal de Contas do Estado da Bahia, procurador, não assumi. Ministério Público da Bahia, no curso de formação, eu já fui direto para a prova oral do TRF da Quinta. Então, desses grandes, como você coloca... TRF da Quinta? Sede no Recife. Tá. E você passou lá, não? Passei lá. Foi chamado? Fui. Para juiz? Para juiz. Mas qual desses você assumiu antes de assumir aqui no Federal? Aqui em Brasília? Não, para Brasília eu vim, na verdade, removido. Porque você assumiu na Bahia? Não, eu assumi na Quinta Região. Recife. No Recife. Lá eu trabalhei em Recife, trabalhei em Juazeiro do Norte e em Natal. 3 estados. Foi. E aí, quando eu morava em Natal, abriu o concurso nacional de remoção e eu vim para Brasília. Porque tem aquela coisa de... Acho que até abriram faz pouco tempo, regulamentou isso melhor, de você poder mudar de um TRF para o outro, né? Que TJ. TRF sempre teve. Foi até recentemente, teve a primeira entre Alagoas e Ceará. Sabe que eu não entendo disso? Que cada um é um salário. Me explica isso. Aí como é que, por exemplo, o cara tá lá... Porque, por exemplo, quando você pensa TRF, é federal, é o mesmo salário. Então sempre teve você poder mudar de um TRF para o outro, né? Claro que... Ou permuta, né? Quando alguém... Eu falo que a permuta é a cagada. Eu tô no Rio, quer ir para São Paulo, tem um cara de São Paulo querendo vir para o Rio. Eu falo que isso é cagada. É você dar sorte realmente de alguém querer a mesma coisa que você. E outra coisa é você conseguir realmente uma remoção, né? Igual você estava lá em Recife, no TRF lá da região, e conseguiu vir para o Distrito Federal para voltar para sua terra, né? Agora, mas é o mesmo salário. Quando a gente pensa em TJ, quando fizeram isso, como é igual fiscal. Eu vou mudar de fiscal de São Paulo para Santa Catarina. Mas aí é um risco. Você está assumindo. Você vai sabendo que você vai ganhar mais ou menos. E, por exemplo, eu percebi muito quando eu morei no Nordeste, em alguns estados, principalmente o cearense, a vontade dele é voltar para a própria terra. Então, mesmo vai ter uma diferença, uma redução na remuneração, ele fala, eu vou estar perto da minha família. Mas bem também, você não tá, pô, tu não vai ganhar pouco, né? Tu vai ganhar um salário de juiz. Talvez não tanto quanto no seu outro estado, mas você vai ser mais feliz lá.
Porque você tá com a família, né? Voltou para sua terra. De onde você queria e tal. Quando você começa a trabalhar como juiz, geralmente você vai para as cidadezinhas, né? Cidade mais no interior, né? Na estadual, sim. Na federal, não. Aí na é federal, capital, né? Na federal tem vaga, na maioria das vezes, nas capitais. Então é comum você assumir numa capital. Porque não tem o TRF no interior, né? Sempre capital, cidade grandona. Então você tem vagas nas seções judiciárias. No meu concurso, por exemplo, tinha vaga em Recife, tinha vaga em Natal, tinha vaga em João Pessoa. Uhum. Então teve muita gente. Agora, nos estados é que geralmente o pessoal começa mais pro interiorzão e vai. Então, é aquilo que você explicou. O caminhar é diferente. Na justiça estadual, você começa como juiz de direito substituto. Aí você, depois do seu vitaliciamento, você já vai para a primeira. O que seria depois do vitaliciamento? Depois seus 2 anos. Não é igual ao estágio probatório, que são 3 anos. Do servidor, 3 anos. O membro do Ministério Público e também da magistratura, nós temos o vitaliciamento. Você tem um juiz... Esquece estágio probatório de 3 anos. O que conta são só os 2. Você tem um juiz que ele analisa suas sentenças. Você tem pessoas do tribunal que vão lá onde você atua para saber qual que é o seu perfil, para saber se você é gente boa com seu vizinho. Uhum. Vê até a tua vida. Vê tudo, olha até o Instagram. Vê toda a sua vida. Como eu te falei no início, tem perguntas que eu sei a resposta e tem outras que não. Qual a diferença de estabilidade para vitaliciedade? Só quem tem direito a ser vitalício, como você falou, é Ministério Público e juiz. Seja juiz estadual ou federal. É a mesma coisa, praticamente, só que a gente tem essa mudança em relação ao cargo em si. Mas não tem mais garantia ser vitalício do que ser estável? Ou é a mesma coisa? Olha... não tem aquele lance da minha vida do vitalício você não poder ser movido, uma coisa assim? Não, assim, você pode ser removido a interesse, a depender do caso. Por exemplo, eu já vi em alguns ministérios públicos estaduais promotoras que tiveram problema em cidades pequenas e acabou que o Conselho Superior, né, pegou e removeu aquele promotor, aquela promotora, justamente até por questão de segurança. Né? Uhum. Tem também situações de magistrado que teve algum tipo de problema dentro de uma comarca, então uma subseção, e o tribunal resolve mudar justamente por questão de segurança. Você não é obrigado, a inamovibilidade você não é obrigado. Eu estou aqui, eu não posso sair daqui, eu não pode me tirar. A não ser que o caso seja levado para o tribunal, o juiz, a juíza teve algum problema, teve um problema sério com um advogado, com uma advogada, teve uma indisposição, né? Então é votado, abre-se um processo para... Né, é uma questão extrema. Inclusive existe, né, resolução do próprio CNJ regulamentando essa excepcionalidade, que é uma excepcionalidade extrema quanto à inamovibilidade. A inamovibilidade do magistrado é assim, é o normal. Se eu estou aqui, não posso ser tirado. Eu estou fazendo meu trabalho normal, não tem porquê eu sair daqui. Não pode alguém encrencou com sua cara tirar você dali. Não. Tem que ter uma coisa muito bem fundamentada. Isso, exatamente. Tá. A ideia que eu tenho, Borelli, assim, quando você entra, você pega ali como um juiz, principalmente o estadual, né, que ele entra ali mais pro interiorzão, ele ali dentro da vara dele, ele é o cara que cabeceia e cobra escanteio e cabeceia. Ele tem que mexer com tudo que é direito, que aparecer na frente dele, ele tem que correr atrás. Quando ele já vai para os maiores ali, para cidades maiores e tal, geralmente ele especializa. Você mexe com o direito civil, aquela galera ali mexe com o direito tributário. Tô falando bobagem ou é por aí? Não, é mais ou menos isso. Cidades... Tem aquela coisa assim, tem uma câmara que é especializada em direito tributário. Justiça estadual, comarcas bem pequenas, você tem vara única. Então, a vara única ela é competência de juizado, competência civil, competência criminal. E existem também subseções na Justiça Federal que são de competência comum. As varas, né? Varas únicas. Eu lembro que, por exemplo, quando eu trabalhava em Juazeiro do Norte, eu tinha que trabalhar em outras cidades do interior. Iguatu, por exemplo, quantas vezes eu não fui em Iguatu? Né? E lá em Iguatu era competência única. Eu saía de Juazeiro cedo, pegava a estrada, chegava lá já com audiência de juizado, à tarde audiência de improbidade, na manhã do dia seguinte audiência criminal, processos, mandado de segurança, vamos dizer assim, de matéria tributária, por exemplo. Cada hora era um direito. Cada hora é uma coisa. Então você tem que ser um cirurgião mesmo.
Você hoje está só com alguns direitos? Atualmente eu sou da 4ª Vara, que ela é especializada em direito tributário e direito regulatório, e também sou convocado no tribunal na 8ª turma digital e na turma recursal. Então eu tenho essa competência aí, né, que eu respondo É difícil. Agora, vamos supor que um belo dia você fala, olha, eu não aguento mais tributário e regulatório. Eu gostaria de trabalhar com, sei lá, empresarial, que você dá aula. É difícil conseguir esse tipo de coisa? Você pode pedir permuta com colegas. Aí é a história da cagada, de dar sorte de alguém querer trocar com você. Esses dias um colega que atua num determinado tipo de direito falou assim, pessoal, eu já estou ficando meio cansado, e assim, parece que com a especialização a gente vai ficando só em um único assunto, e eu estou muito dentro desse assunto. Alguém queria trocar comigo? E aí teve gente que aceitou trocando. Eu tenho uma colega também que ficou durante mais de, acho que uns 15 anos como juíza criminal, e aí um outro colega que tinha vontade de ir para a vara criminal, conversou com ela, ela falou assim, olha, eu quero realmente voltar para outras matérias e não ficar mais no criminal, e acabou fazendo uma permuta. Então é possível. E também tem vezes que acaba abrindo vaga, né? Abre vaga para substituto em alguma vara e você pode ir. Pelo critério de antiguidade, se não tiver ninguém na sua frente. Você está como substituto ou como titular? Sou substituto. Geralmente, quantos anos fica como substituto? Você que escolhe. No meu curso de formação, por exemplo, no Recife, tinha gente que já no curso de formação se titularizou. Aí bugou meu cérebro. Na minha cabeça, você ficava anos até conseguir. Você, na área federal, você não precisa do vitaliciamento para poder se titularizar. Tinham vagas abertas. Eu lembro que eram 2 em Pernambuco, uma em Alagoas, e os colegas acabaram optando e se titularizaram. E por que algumas pessoas não querem virar titular? Qual o problema de virar? Não é problema. Por exemplo, eu sou substituto em Brasília. Minha família é aqui de Brasília. Tu não quer sair daqui, pronto. Então, assim, por que como eu estava falando naquela hora, na magistratura federal o caminho é inverso. Para eu me titularizar, eu vou ter que ir lá para o interiorzão. Tá. E aí eu tenho que esperar a fila para poder voltar para Brasília. Eu, substituto na Justiça Federal, eu tenho meu gabinete, eu tenho toda a minha assessoria, eu tenho meu acervo próprio. Então, assim, a diferença é que a administração da vara fica a cargo do juiz titular. Porque em relação a acervo-trabalho, é exatamente a mesma coisa. Não, eu pensava errado. Na minha cabeça, assim, os substitutos são os que vão para o interior e os titulares ficam na capital. E ganha muito mais, então o cara quer ir para titular. Não. Entendi. Não, por isso que eu falei que bugou, porque eu pensava diferente. Existem que a gente brinca, né? Dentro da carreira, você fala que existem os substitutos na área federal. Então tem gente que morre substituto. São substitutos convictos que a gente brinca. Uhum. Não tem diferença. Tá onde gosta, não quer sair. Tá onde gosta. Tem muita gente, por exemplo, que já está com filho terminando o ensino médio. Não, sim, não quer. É normal. Se alguém falasse pra mim, tu quer ganhar um pouco a mais para ir lá pro interior? Não quero não. Quero ficar onde eu tô. É uma opção. E fica. É porque eu achei que era meio que um processo igual a qualquer outro cargo que você vai progredindo de nível, né? Não, então, na verdade não era para existir essa diferença. O que acontece é o seguinte, a Justiça Federal ela foi criada no governo provisório, pelo Marechal Deodoro, certo? Por meio de um decreto, ele cria... Caramba, a gente tá falando de 1889. Não, vamos só pra galera ter uma noção. Não, achei legal, assim, é uma coisa antiga que tá até hoje. Tá até hoje. Século XIX. Legal. Cria-se a Justiça Federal e cria-se o cargo de juiz titular e de juiz substituto. O juiz titular e o substituto, eles eram indicados pelo presidente da República. Tá? Só que o juiz titular, ele já era vitalício e o substituto tinha um mandato de 6 anos. Depois perdeu o emprego. Depois saía. Depois nós tivemos alterações, mudanças, e aí muda, né, a questão da justiça, né, como um todo. Não existe mais esse período de 6 anos para o juiz substituto. A indicação ainda é feita pelo presidente da República e, né, a gente tem em sessões judiciárias e em subseções judiciárias o cargo de juiz titular e o cargo de juiz substituto. Depois a gente passa por uma outra alteração. Com 3 juízes, o juiz titular,
o substituto e o suplente de substituto. Que, na eventualidade de qualquer falta, ele acabava ali, né? É o pinguim, ia pulando para poder tampar os buracos. Muda-se de novo. A gente... O Coringa. Hã? O Coringa. Coringa. São dois vilões do Batman, mas é o Coringa. Em 1937, na Constituição, é extinta a Justiça Federal do Brasil. 1937. 37. Ah, tá. Na Constituição lá do Estado Novo. Lá. Isso. Getúlio Vargas. É extinta a Justiça Federal. E tem a Justiça Estadual, tem a Justiça Trabalhista, só que a Justiça Federal foi extinta. Vem a Constituição depois de 46, ainda mantendo a extinção. A Justiça Federal ela não é restabelecida. Com os militares, com a AI-2, a Justiça Federal ela volta, né? Ela nasce, ela ressurge novamente. Com a AI-2. E aí o problema foi que a redação da Lei 5.010, a redação originária, era que o juiz titular era indicado pelo presidente da República, só que o substituto era por meio de concurso público. E ficou dessa forma. Só que depois mudou-se, a gente teve alteração, para ambos é concurso público, não tem mais isso. Você vira titular, né, por antiguidade ou por merecimento, você não tem juiz em primeira instância sendo indicado por presidente da República. Mas criou-se essa nomenclatura e ficou. Tanto é que quem é o nosso, se a gente fala no aspecto da simetria, nós somos simétricos a quem? Ao Ministério Público Federal. O procurador da República, ele faz concurso para procurador da República. Ele não faz concurso para procurador da República substituto. Não. Ele faz concurso para procurador da República. A gente faz concurso para juiz federal substituto. Aí depois você pode se titularizar, se quiser. Procurador da República, as lotações são as capitais ou pode ir para o interior também? No início, como ela é diferente, você vai para o interiorzão. Geralmente, atualmente, o último concurso que teve agora, a galera vai para a região norte, fronteira. Tá. Aí depois vai melhorando aos poucos. Não entendi. Agora que chegou lá. E o desembargador é só quando abre vaga e alguns, e aí no caso de juiz, ele tem que ser titular para virar desembargador? Para virar desembargador. Tem que ser titular. Tem. E ele tem aquela história também de lista tríplice, essas coisas ou não? O presidente que escolhe? Não. Ele participa de lista, tudo. E o presidente que escolhe? Escolhe. Igual no quinto constitucional, no caso Exatamente. do procurador da República. O presidente que escolhe. No caso do juiz federal, né? Tá. Para os TJs, aí é o governador. Você falou de 4 ou 5 cargos que você passou. E os que você não passou, foram muitos? Como eu foquei em magistratura, eu tive 10 reprovações em magistratura. 10 de juiz? 10 de juiz. Alguma federal ou todas estaduais? Não, federal e estadual. Federal e estadual. Você ficou quantos anos nessa? 2008 para 2011, quando tomei posse, 3 anos. E algum você foi evoluindo ou tinha aquele que você ia estar na frente e o outro já perdia logo de largada? Tinha vezes que acontecia isso, né? O primeiro concurso é uma lapada. Foi assim, nossa senhora. TRF da segunda região. Qual é a segunda? Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tá. Cheguei na hora de fazer a prova, naquela expectativa de fazer a prova, meu primeiro concurso para juiz, só que o Juninho aqui não pegou e lia os enunciados de forma completa. 65% dos enunciados era cobrando justamente a alternativa incorreta. E eu falava, cara, essa prova tá muito fácil. Né? Tu marcava correto? Eu falei, pô, essa prova tá muito fácil. Eu já li a primeira. Juninho total. A primeira total. ali já era. Eu falei, pô, tudo letra A. Muito letra A e letra B, cara. Já peguei ali, terminei a prova, já peguei um táxi, falei assim, já vou decidir onde é que eu vou morar aqui no Rio ou então no Espírito Santo. Saiu o resultado, eu fiz 35% da prova. Então ali eu falei assim, ó, tá vendo? Você precisa pegar e manter o seu foco e ter mais dedicação em relação à prova, né? Aí depois eu fui avançando e começavam a sair concursos também de TJs e eu fui fazendo. Mas, por exemplo, teve vezes que eu já estava segunda fase TJ do Mato Grosso e fui fazer pela segunda vez Tribunal de Justiça de São Paulo. No outro eu tinha reprovado numa sentença e reprovei na primeira fase.
Então, assim, existe, né? Teve algum que você não passou por um pontinho, assim, por uma merreca? Teve o TRF da segunda região que eu fiquei por 0,08. Quando você fez pela segunda vez? A primeira foi a lapada. Foi. 0,08. Cara, eu acho isso muito cruel. E o pior de tudo foi assim, quando eu fiz a prova de sentença lá. Quando eu fiz a prova de sentença, a presidente do concurso, da comissão do concurso, ela entrou na sala e ela falou assim, olha, que nessa tarde de domingo, a oração das mães de vocês, independentemente de religião, façam, né, realmente aí surtir efeito. Nós somos um tribunal que precisamos muito, estamos carentes de juízes e a gente espera ter todos vocês na prova oral. E era um grupo muito pequeno. Tinham 2 salas só na sede do TRF ali na Rio Branco. Eu fui lá, né? Tinham 2 salas com candidatos. E falei assim, poxa, a intenção realmente é passar. Eles vão dar uma afrouxada. Vamos. 0,08, você nem imaginar que eles iam canetar. Né? E assim, não tinha sido. Eu reprovei na sentença criminal. E não tinha sido uma sentença criminal difícil. Eu falei assim, passei. Vai dar certo. São quantas sentenças? 2 sentenças. 2 sentenças. Você faz no mesmo dia? Não, dias separados. Sentenças, questões discursivas separadas. Quantas páginas, mais ou menos? Quantas horas cada um? Depende. São 5 horas. Página depende. 5 horas para escrever igual um desinvestado. Treinem a mão, galera. Treinem a mão. Treinem a mão. Dói. Se for, por exemplo, banca própria, como eu fiz há anos, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele entregava para a gente um caso concreto. Hoje em dia não é mais assim. Mas eles entregavam um caso concreto, xerocava, né, xerocopiava, entregava para você, tirava os nomes das partes original, tudo, fazia aquelas adaptações, entregava para você, tinha ali inicial, tinha contestação, decisão, tinha o saneamento do processo, e você tinha que sentenciar. E aí era assim, me dá mais uma folha aí de papel amasso. Quantas folhas você quisesse escrever. Quando é banca própria, é ruim, porque alguns fazem isso. Quando é FGV, Sebrasp, que a galera reclama, é limitado, até 150 linhas, respeitando o limite de até 180 linhas. Uhum. Então eu falo, gente, não reclama muito não. Aí essa segunda prova você fez no TRF2 lá no Rio, foi 0,08. Então, aí foi o seguinte, eu peguei, eles não divulgavam o espelho. Peguei, comprei passagem, fui para o Rio de Janeiro, tirei cópia, né, da minha sentença, desci até a sala da OAB, fiz lá, né, meu recurso, conversei muito com a senhora que na época era a presidente da comissão do concurso. Aí ela falou assim, nossa, que dó, 0,08, né? Não, mas vai dar certo, tô torcendo. 2 dias depois, saí lá indeferido. Manteve a nota, assunto encerrado. Cara, é muito bravo. Não teve muito o que fazer, não. Dureza. Então deixou de ser juiz lá federal no Rio por 0,08, tá doido. E o que mais reprova? A sentença ou a oral? A sentença ainda reprova mais. Porque a sentença, assim, da mesma forma que o seu estudo para a prova objetiva, repetição, exercício à exaustão, a sentença também você precisa treinar. E depois que você pega a estrutura da sentença e você já tem uma bagagem, você conhece o direito material, você conhece o direito processual, é você ter a receita do bolo e fazer aquela estrutura. Não tem dificuldade. Você tem consulta? Você tem consulta à lei seca. Você tem o vadimeco ali do teu lado. Você leva o seu vadimeco ali do lado e pronto. Então você fica, né, mais tranquilo ali com o seu vadimeco do lado, que não dá para fazer muita coisa na hora não, mas você tem uma falsa segurança. Só que o pessoal ainda insiste, né, que a sentença você tem que ficar lendo muita doutrina. Não, a sentença você tem que pegar e aprender bem a estrutura, pegar sentenças que são disponíveis em sites de vários tribunais. Tem tribunal lá que você tem acesso a sentenças de tudo quanto é vara. Leia. Na minha época não tinha curso de sentença. Eu entrava nos sites, fazia aquele monte de download, pegava a prova anterior e ficava escrevendo. Uhum. Já tinha sido advogado. Já tinha sido era procurador. Pegava e ficava. Pegava as sentenças de casos, né, que eu atuava para poder ler. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que escreve esse juiz, para ver como é que eu me adapto melhor.
via alguns juízes que usavam padrões assim de frases, que eu acho que isso é muito importante numa prova de sentença. Transições, por exemplo, quando você termina o relatório e vai iniciar a sua fundamentação, eu falo, olha, né, faz um parágrafo ali, né, estando os autos prontos para julgamento. Fazer uma ligação de um com o outro, né? O término da sua fundamentação para a parte de dispositivo também eu acho que é importante. Quando você vai falar sobre alguma preliminar, fala, olha, estruturem. O principal é você saber estruturar. Mas o pessoal ainda teima. Não, eu tenho que ler tantas doutrinas para passar em sentença. E não é isso. É treino. Da mesma forma da prova objetiva, sentença é treino. Prova oral é treino. Prova oral é treino. Como que você treinou ou não treinou? Eu treinava com colegas. Outros aprovados também. Na época não existia o que a gente tem hoje de plataforma, né? Mas tinha ICQ, tudo você conversava no ICQ, dava uma de examinador. Se você soubesse que tinha uma pessoa na sua cidade, por exemplo, se reunia no final de semana para fazer, né, um bate-bola ali de determinado assunto. Eu tive um colega que... Hoje em dia você até assiste pelo YouTube, né? Hoje em dia você assiste pelo YouTube. Então, assim, eu também treinei muito para a prova oral. Uma pergunta que sempre me fizeram, assim, volta e meia pergunta, e sinceramente eu não tenho muita resposta para isso. É assim, o que é mais difícil, passar no auditor fiscal brabo ou para um juiz? Aí eu falo assim, são coisas tão diferentes, cara. São porque diferentes. Assim, você estuda só os direitos e compete com quem é de direito. O outro você compete com todo mundo e em matérias muito diferentes. Só que eu falo assim, primeiro, se o cara é uma pessoa muito travada, para ele a magistratura vai ser muito pior, porque a prova oral vai detonar. É difícil um cara muito travadão, aquele japonês bem tímido e tal, desenvolvendo. Para ele vai ser muito mais difícil a magistratura do que. Quem é horrível de exatas, talvez seja melhor a magistratura do que um fiscal. São diferenças, assim, bem diferentes as provas, né? Eu acho que eu não teria tanto problema numa prova oral pela habilidade de falar. Mas eu acho que as primeiras eu ia tremer. Treme, assim. Cara, eu acho que é muito nervosismo, cara. Meirelles. Então, é o que você falou, a galera olhando, hoje em dia transmite no YouTube, aí tu fala, caramba, tem gente que eu nem vou com a cara, tem minha mãe me vendo. Meu Deus, cara, não, um nervosismo, cara. E tem a alma encebada que tá torcendo pra você reprovar, e tá com o YouTube ali. Não, eu falo, agora eu falei, tem inimigo te vendo. Pra você reprovar, tem gente que não gosta de você, que você sabe que tá vendo. Meu Deus, cara, é brabo. A prova oral, antigamente, era mais, inclusive, para ver esse aspecto. Lógico, tinha a parte de análise de conteúdo jurídico, se você dominava o conteúdo jurídico. E eles passam os temas na véspera, não é isso? Depende do concurso. Tem alguns concursos que fazem o sorteio do ponto antes, com 24 horas, e tem concursos que não, que você pega na hora. É surpresa. Na hora, vamos pegar vai aqui. Vai na tora lá, beleza. Pega uma sacolinha, sorteia um papelzinho. Ponto 6, aí começa lá, né? Antigamente... Mas você sabe os direitos que vão cair. Cai tudo. Qualquer direito? Pode perguntar qualquer tópico de qualquer direito. Tudo. A minha prova de defensor público no Pará, eu me recordo muito bem, quem fez foi a FCC, e os examinadores estavam sentados em mesas separadas, e assim, dentro do edital, eu fui pegando, eu lembro que em penal eu peguei o ponto 1, aí eu já saí para direito civil, peguei o ponto 2, saí dali e fui para direito ambiental, consumidor, tutela dos direitos humanos. E assim, cada uma foi uma parte do edital. Foi transitando. Tá, agora, vamos lá. Tem lá, obviamente, tem o programa do concurso. Tem lá tudo que pode cair para direito ambiental, constitucional e lá vai. Pode ser qualquer um, ou antes fala assim, olha, de ambiental podem cair um desses 10. Não. Ou é o programa inteiro? Quando o sorteio é feito com 24 horas, você sabe o que vai cair. Não, eu falo antes, esses que nem tem as 24 horas. Não, tem uns que antes da prova oral eles limitam. Aí ele fala, de ambiental pode cair desses 10. Isso. Outros, inclusive, excluem determinados assuntos. Tá. Já dá uma filtrada. Mas tem uns que não, igual isso que eu te falei. Qualquer coisa que tá no edital pode aparecer. Ministério Público, quando eu fiz Ministério Público de Contas da Bahia, eles limitaram. Era só a parte de controle externo, direito administrativo e direito constitucional. Só caiu isso.
Então, você sabia que poderia vir. Eles ainda fizeram um destaque. Em direito administrativo, eles colocaram lá na época uma quantidade menor de matéria, né? E a Lei 8666, que na época do capeta. É a Lei do Capeta, com alguns artigos. Então, assim, você já estava mais limitado. Né? O que poderia ali... E geralmente é quanto tempo da sentença para oral? Depende. Depende muito da banca. Um mês, 6 meses? Pode ser um mês. Eu já peguei a minha prova da magistratura federal, da sentença, melhor, não foi nem da sentença, da publicação definitiva do resultado da segunda fase para a sentença, foram 15 dias. Mas como eu já tinha sido aprovado em todas, eu já estava me preparando. Uhum. Né? Então, porque quem vai para sentença, para oral, já não é bobo, né? Porque já passou por um tanto. Mas é claro que a preparação é mais específica. Mas né? você não tem um tempo certo. Isso varia muito de banca, isso varia muito de instituição também. Não tem... Antes de trabalhar como juiz, você assumiu algum outro cargo público? Sem ser o analista? Você teve um procurador? Procurador. Mas você chegou a trabalhar? Trabalhei. Trabalhou onde? Pública, Belém. Como procurador? Procurador do Pará. Estado. Quanto tempo você ficou lá? 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Como procurador no Pará. E continuou estudando? Continuei estudando. E para mim era importante porque eu trabalhava, a gente tinha um horário fixo, e quando eu chegava em casa, eu falava assim, eu morava sozinho. Eu falava assim, cara, ou eu estudo ou eu estudo. Eu não conheço ninguém aqui. Tem que estudar. Então eu pegava e... Tinha uma moça que trabalhava, né, comigo lá, que ela fazia a limpeza do... Eu morava nos flats. E ela todo dia passava, fazia a limpeza, e ela deixava para mim já um lanche pronto e uma garrafa desse tamanho de café. Era a minha companhia todo dia de madrugada. E é engraçado porque também na época eu era conselheiro do Conselho de Contribuintes. Porque podia, né? Como eu era advogado público, mas eu podia ser conselheiro. Então eu fui conselheiro do Conselho de Contribuintes durante esse tempo todo. Do Pará? Não. Conselho de Contribuintes da Receita, porque eu era indicado pela CNC. Federal? Como advogado, eu era indicado pela CNC. Então eu trabalhava como conselheiro atualmente do CARF. E aí é o que eu sempre falo, né? Não subjuguem, não subestimem matérias que você acha que tem conhecimento. Eu trabalhava com direito tributário no CARF, eu era conselheiro, atuava também na Procuradoria Fiscal. Então, assim, direito tributário para mim era... Nem precisava estudar. Na roda, tranquilo, não precisava estudar. E assim, eu fui vendo que meu desempenho caía muito em segunda fase. Teve prova, por exemplo, teve uma prova que eu fiz que o examinador chegou e falou assim, eu vi que o senhor já foi conselheiro do CARF. Eu vou te perguntar aqui, vou fugir um pouquinho dos nossos pontos e eu vou te perguntar sobre súmulas do CARF. Eu falei, meu Deus do céu, cara, e agora? Então, né, humildade acima de tudo quando a gente está falando em concurso público. Tirando... Depois de procurador para o Pará, você foi direto para juiz federal ou teve algum no meio aí? Não, aí eu tomei posse no segundo concurso. Tomei posse não, fui aprovado no segundo concurso. O primeiro concurso para a Defensoria Pública do Pará, o pessoal falou assim, faz porque rapidinho vai virar procurador, vai virar defensor público geral. Só que eu não assumi, continuei onde eu estava. Depois eu fui para o Ministério Público da Bahia, só que no Ministério Público da Bahia, no curso de formação, eu já fui chamado para o TRF da Quinta. Então, eu nem cheguei a assumir nenhum ofício. Só fez o curso? Fiz o curso, morava em Salvador, fazia o curso normal, e aí já veio direto, fui embora. E até é engraçado, porque anos depois eu encontrei o PGJ, né? E ele brincou comigo depois de terminar a prova oral. Ele pegou e falou pra mim assim, você não vai ficar aqui. Você veio com a história na prova oral de que é filho de baiana, você não vai ficar aqui. Aí eu falei assim, não, vou ficar. Aí ele encontrou esses encontros em aeroporto. Ele nem é mais membro do Ministério Público. Aí ele pegou e falou assim, aquela vez eu te falei, você realmente lembrou. Foi embora. Só tava dando um migué ali pra ver se virava. Com essa cara de baiano que você tem nem um pouco mais de gaúcho do que de baiano. Mas sou filho de baiana. Vamos lá. Você acha que passar para juiz é mais difícil que procurador, defensor, Ministério Público? Juiz é realmente o mais difícil ou não? Eu não vejo, assim, níveis de dificuldade. Eu vejo níveis diferentes de prova. Eu não vejo...
Por exemplo, Procurador da República. Para mim é o concurso que você só consegue conciliar um pouco com Magistratura Federal e a Advocacia da União, por causa das matérias, né? Mas é um concurso totalmente fora da curva, porque muda-se sempre a banca, as perguntas são totalmente diferentes. Procurador da República. Procurador da República. As perguntas são totalmente diferentes. Sempre, você não tem um padrão. Ainda que você tenha banca própria, por exemplo, TJ de São Paulo. TJ de São Paulo a gente sabe que a VUNESP ela é responsável pela logística, mas quem faz as questões são os membros, né, da banca. Mas você tem um padrão, você espera algo da prova objetiva. Ministério Público Federal, Meirelles, não tem isso, cara. Cada prova é uma coisa diferente. Cada prova é uma prova. Cada prova é uma prova. Cada prova vem com uma teoria diferente. Cada prova surge um novo nome. E tem concurso todo ano, quase ou não? Não. O último foi há 2 anos e teve agora. Teve agora de novo. Mas tem uma constância. Tem. É porque aquela coisa que a gente falou antes, né? Concurso judiciário, mesmo porque às vezes não preenche vaga, né? Então vai sempre fazendo concurso, né? Na média, você vê o pessoal sendo aprovado assim para juiz ou um procurador da República com quanto tempo de estudo? Assim? Eu vou falar para magistratura por causa de recente pesquisa feita pela AMB, né? Associação de Magistrados. A AMB fez uma pesquisa que a média para aprovação na primeira etapa é de 3 anos atualmente. Na primeira? A objetiva? Vai aumentar com o ENAM. Por isso que eu falo, gente, ENAM, quem quer magistratura, dedique-se ao ENAM. Tem muito servidor que trabalha comigo que fala, professor, eu sou seu aluno e estou estudando aqui, o que você me indica? Eu falei, indica que o professor fala, porque o professor, quando ele entra ali no estúdio, ele preparou a aula, não foi brincando. Ele foi com estatística, foi com base, né, no que pode cair mais. A gente viu um perfil mudando completamente. É a mesma coisa, a FGV faz a prova, certo? Mas nós temos a Infam, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. A Infam mudou do primeiro exame para o outro, a prova mudou completamente. FGV. Já veio um exame cobrando muito mais coisas relacionadas ao dia a dia de um magistrado, assuntos específicos. O ENAM você pode fazer só depois de formado ou não? Só depois de formado. Você precisa ter formado para poder fazer. Para quais cargos tem que ter aqueles 2 ou 3 anos de experiência? 3 anos você precisa sempre para Ministério Público e para magistratura. Estadual ou federal? Estadual ou federal. Defensoria Pública depende da lei. Depende do Estado. Depende do Estado. Advocacia Pública depende também de qual é a lei que rege. Tem uns que nem precisam. Tem uns que não precisam. E delegado também tem uns que têm exigência, outros não têm exigência. Delegado tem. Alguns pouquíssimos têm. Alguns pouquíssimos exigem 2 anos. Tinha uma história, antigamente o pessoal fazia 2 especializações ao mesmo tempo, contava em dobro, isso não existe. Tem que ser 3 anos. 3 anos, Só que Ministério Público, eles aceitam a pós-graduação como atividade jurídica, 1 ano. A magistratura não. A magistratura precisa de 3 anos de atividade jurídica. Não vale mais. Não vale a pós. Especialização. Não. A pós ela é contada nem lá mestrado, nada. Nada. Só trabalhando como advogado. A pós ela é contada só na parte de títulos. Tá. Para o Ministério Público, não. O Ministério Público até fala, quem faz Ministério Público aproveita essas pós do GRAN, faz logo o combo, porque uma você vai utilizar de atividade jurídica, a outra você já vai contar como título. Porque a que é utilizada para atividade jurídica encerra aqui. Com o máximo, um limite de 1 ano. 1 ano. 2 de prática. Acabou. E esses outros, procurador, defensor, geralmente aceitam após como tempo? Alguns vários aceitam. Então, sei lá, se fizer 3 pós de 1 ano, vale? Vale. Para alguns? Alguns Entendi. aceitam. Não tem limitação. Eu falei, depende muito do estado, do município. Quando você estudava, Borelli, assim, geralmente você estudou, acho que o tempo todo, pelo que você falou aqui, trabalhando, né? Como que era a sua organização de estudo? Não tinha tanta organização? O mais desorganizado possível. Eu não sou parâmetro. Estudava o que dava na hora que desse. Eu não sou parâmetro. Por aí Igual vai. eu te falei, eu sempre gostei de fazer prova. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, peguei várias provas e ia vendo como era a prova para poder depois ir na lei seca, na doutrina, para poder dar uma olhada ali naqueles assuntos. Você dividia assim para mais de uma matéria por dia? Eu sempre tentava colocar 2 matérias por dia. Sempre tentava.
Eu tinha... conciliar uma matéria mais difícil com uma mais fácil. Aí você variava conforme a hora do dia? Era. Mas geralmente eu só estudava à noite. Teve um caso engraçado. Eu saí super tarde do tribunal, cheguei na biblioteca da UNB para estudar. E a biblioteca da UNB hoje em dia são mesas abertas, né? Só que na minha época eram aqueles mausoléus ali, aquelas cabines fechadas lá embaixo. E eu cansado, tomei café de novo, saí um pouco, voltei. E, cara, eu apaguei. Dormi na biblioteca. Sentado na cadeira. Sentado na cadeira. Biblioteca fechou. 4 e pouco da manhã, passa o guardinha e falou assim, o que você tá fazendo aqui? Que horas ela fechava? Assim, 10? O que eu tô fazendo aqui? Eu que te pergunto, quem me colocou aqui? Ele falou assim, cara, a biblioteca só vai abrir às 6 horas da manhã pra poder limpar. Eu não tenho chave. Você vai ficar aí. Eu falei assim, eu posso dormir? Ele falou assim, você faz o que você quiser, você não pode sair. E que horas ela fechou? 10? Às 11, fechava às 11 horas, na minha época, nessa época. Cara, mas pra você dormir de 11 às 4 é que tu tava cansado. Cara, eu apaguei. Desmaiei mesmo ali, ó. Não, e o pior foi no dia seguinte, porque minha mãe não sabia, o celular tinha 100 e tantas ligações. Onde é que você tava, meu filho? E meu pai, o que aconteceu? Não tinha o WhatsApp pra mandar uma foto, você localização? Você explicar, não tinha. Não. Você explicar, pô, eu dormi na biblioteca. Agora eu vou te falar, a sorte tua é que tu era solteiro. Queria ver você casar. Não, amor, eu tava na biblioteca, pô, cara. É melhor até tu inventar uma desculpa melhor, porque essa aí não ia colar nunca. Não ia colar nunca. Vamos lá. O que mais te prejudicou no estudo? Você teve algum problema de saúde, algumas coisas assim? Cara, assim, Borelli, você é muito alto. Você tem problema na coluna, essas coisas assim? Eu tive hérnia de disco por causa de não respeitar meu corpo. Então, igual eu te falei, eu estudava madrugada dentro e eu não levantava. Eu não conheço alguém de 1,90 m pra cima que não seja todo ferrado a coluna. Eu tenho 1,93 m, eu não tenho mais hérnia. Né? Eu não tenho mais hérnia. Fiz tratamento, tudo. Eu tinha extrusão discal. Não era nem protrusão. Não, o disco tinha escorrido mesmo assim. Né? Isso dói demais. Isso é uma loucura. E pinçava a perna, né? Aí eu fiz tratamento. A perna queima até o dedinho do pé. Até o dedinho assim. do pé. O ciático aqui era uma dor horrível. Mas eu fiz tratamento e me curei. Mas eu sofri muito por causa de não respeitar o meu corpo, o limite do meu corpo, né? Eu falava, não, vamos embora. Aí quando eu começava a sentir dor, o que eu fazia? Pegava, né, aquele famoso adesivinho que todo mundo conhece, colava, tomava um remedinho ali, um Dorflex. Um Tandrilax da vida. Tomava um Dorflex. Eu tomei um Tandrilax aqui hoje. E aí o negócio foi passando, até que um dia eu levantei e não conseguia sentir direito meu pé. Cheguei lá, o médico falou assim, você tá com uma extrusão. Ele falou assim, na verdade você tá com uma extrusão em L4, L5 e uma protrusão em L5, S1. Lá embaixo. Lá na lombar. Lá na lombar. Aí eu falei, e agora? Ele falou assim, agora que nós vamos operar. Aí eu conversei com meus pais e vai falar assim, não, vamos tentar um tratamento convencional. Cara, a última coisa, eu não sou médico, pelo amor de Deus, mas se eu pudesse, eu já falei isso para algumas pessoas, a última coisa que você vai pensar na tua vida é operar a coluna. Porque tem médicos, vários médicos já olharam para mim e falaram, não, você vai operar. Pô, você tem 20 anos. Não, cara, operar não. Calma aí, espera. Aí eu fiz vários tratamentos e me recomendaram, inclusive na rede Sara, famosa aqui de Brasília, sim, que tinha um acupunturista chinês que ele era formado em medicina na China e no Brasil. E era o único tratamento que eles recomendavam. E aí eu fui atrás dele, tratei e curei. Mas assim, o período para minha recuperação foi grande. E estudar deitado dá sono. Era ruim. Não, assim, você não desconcentrava, não dá. Sabe? Aí eu me lembro direitinho, eu comprei um suporte de madeira, um triângulo para colocar a perna para descomprimir a região da lombar. Eu dormia. Tinha vez que eu estava de férias aqui em Brasília e minha mãe tirava o computador com todo cuidado, né? Dormir. Já estava deitado? Então assim, foi justamente, eu sofri, por isso que eu falo assim, né, da questão de dor e persistência, é justamente porque assim, eu acho que todo mundo tem que limitar, tem que saber até onde vai o seu corpo, qual que é o seu limite, né? Tem um caso, não sei se eu posso até falar isso, agora eu já falei, a minha irmã teve câncer. Minha irmã é nova, ela é 3 anos mais velha do que eu, e ela teve um câncer, e quando ela curou-se do câncer, ela falou assim, eu vou estudar para concurso. Antes mesmo de curar-se do câncer, ela falou assim, eu vou estudar para concurso.
Ela cuidou de 2 filhas sozinha. Minha sobrinha mais velha completa 18 anos agora. Minha sobrinha mais nova tem 15. E ela pegou e falou assim, eu vou estudar e vou passar. Mas eu vou também saber qual que é o meu limite por causa da doença que eu tenho. E ela foi mais, porque antes dela ter o câncer, ela era crossfiteira. E ela voltou, agora ela tá com a saúde normal, tudo bem. Bom. E aí ela falou assim, eu vou voltar a ser crossfiteira e não vou concorrer a cargo de PCD. Porque eu quero que se algum dia eu estiver num box de crossfit, ninguém vai falar nada de mim. Né? Mas durante todo o período dela de estudo, ela respeitava. E ela é servidora? É servidora. Servidora. Legal. Aprovada. Legal. Boa superação, né? Quando você estudava, Borelli, quais as matérias você tinha mais dificuldade e o que você fez para melhorar nelas? Olha, eu tinha dificuldade em processo civil. Eu tive dificuldade. Civil também eu tive dificuldade. Por incrível que pareça, e hoje eu trabalho com isso, mas no início do estudo do direito previdenciário eu tive dificuldade também. O que eu fiz? Fazia mais exercício e corria atrás dos pontos que eu estava vendo que era realmente pontos de fraqueza minha. Quando eu terminei de estudar, eu costumava fazer assim, eu imprimia 4 provas. E aí eu ficava lá com aquelas 4 provas durante alguns meses, estudando aqueles assuntos que caíram naquelas provas. Levava na papelaria as provas, e aí colocava espiral na prova, fazia anotação na prova ali, pegava o vadimécum, pegava um post-it, uma folha, colocava um grampo e ia fazendo minhas observações em relação àqueles temas. E fui fazendo isso com provas que eu pegava na internet e com provas que eu também fui fazendo ao longo da minha jornada. No final, eu estava com um calhamaço com 10 mil questões, que eram 100 provas. Tinha 100 provas, né? Todas num espiral. 100 questões cada uma, 10 mil. 10 mil. E eu estudei sempre fazendo isso, pegando questão e indo atrás. Doutrina. Eu não fui uma pessoa que pegou um livro e leu de ponta a ponta 2, 3 vezes. Tinha assunto que eu sabia. Tinha assunto mais fácil, que você pegava e fazia uma consulta na lei seca. Algumas situações, por exemplo, dentro de controle de constitucionalidade, posicionamentos do STF, aí tinha que ver a jurisprudência, tinha que ver a doutrina, mas eu não pegava livro de ponta a ponta para poder, vou esgotar isso aqui completamente. Não dava. É porque são muitos direitos e os livros de direito são muito grandes, né? São. Você não acaba nunca. Você pega lá aqueles Código Civil do Nutt, aquelas coisas. É gigante. Direito penal do Guilherme Nutt, você pega direito civil de Flávio Tartucci. Eu confundi, o civil Tartucci e o Nutt. Assim, cara, como é que eu vou ler isso aqui tudo? Então, assim, eu sempre fui muito objetivo para poder estudar. Desde essa época que eu falei para você do Colégio Militar. E eu acho que o Colégio Militar que me deu essa visão de objetividade, sabe? Na minha época de CM, o professor, a professora chegava e falava, a gente tinha provas diárias, né, que era a avaliação surpresa, a gente chamava de VS, era verificação surpresa. E era engraçado porque na hora que o professor falava assim, guarda o material debaixo da mesa, aí a sala começava a gritar, VS, VS. Aí todo mundo no corredor ficava, caramba, quem é que tá aplicando VS hoje, né? E os professores falavam, olha, vocês têm que ser objetivos, né? Pegar e ficar numa prova, por exemplo, que não é lá eles chamavam de testão, não é uma prova testão, vocês têm que estudar o conteúdo para poder responder de uma forma mais direta. Quando chegava na avaliação semestral, que era o sábado inteiro, por exemplo, de prova de história, você ficava lá no auditório fazendo prova de história, então dentro da biblioteca eles rearranjavam a biblioteca, ficava todo mundo fazendo prova de história, e o professor falava assim, olha, vão vir questões que vocês vão precisar escrever, só que vocês vão poder escrever um tratado. Eu acho que isso o Colégio Militar foi me moldando, sabe, para ser mais pragmático, para ser mais direto, mais objetivo. E isso me influenciou demais no meu estudo. Isso, assim, eu afirmo 100%. O Colégio Militar foi decisivo, porque pegar muita coisa para estudar e a pessoa acabar se perdendo num ciclo ali, que na verdade é um ciclo mesmo, o cara fica só rodando, sem conseguir sair daquela, tá perdido.
Eu sempre falo que tive 55 anos, você já teve diversas fases na vida, né? A fase da minha vida que mudou minha vida pra sempre foram os 2 anos de PSEX. Assim, aquilo ali mudou tudo na minha vida, pra melhor. Tudo, tudo, tudo. Assim, até hoje, a confiança de depois de estudar, de fazer prova, de ter disciplina, nessas coisas de estudo e tal, a base de estudo muito forte, né? Então, e você viveu muito, você viveu vários anos de CMB. Você entra como molecote, 9 anos de idade. Eu fiz de 14 aos 16 ali. Você entra de molecote, de 9 até sai aos 17. Você tem uma base enorme, né? Eu tenho uns colegas de turma que são generais, tudo, até tive com alguns recentemente, sempre falo com eles pelo Zap, quase todo dia. Eu falo assim, cara, quando é que vocês vão abrir um colégio militar em Jundiaí? Pô, tudo que eu queria era pegar meu moleque. Não interessa, tu vai entrar no colégio militar. Que pô, dá disciplina, né? Bom, mas não vai ter. Vamos lá, Boré. Você já somou, juntando assim, você falou que nessa última fase sua de estudos ali, de procurador, juiz e tal, você ficou uns 3 anos estudando. Isso. Tiveram fases anteriores. Isso. Você já somou para ter ideia de quanto tempo você estudou na vida? Quando eu estava no concurso? STJ, eu já estava estudando. Então dá aí 6 anos somando tudo. Estudei assim, para fazer as provas também na época, né, de Caixa Econômica, STF. As 2 próprias provas do TRF, quando eu fiz ainda na faculdade, eu fiz, assim, eu não ia para cursinho estudar. Eu pegava e ficava estudando ele de forma aleatória. Eu fui pisar em cursinho porque, assim, quando eu entrei no direito, eu gostava muito de economia. Achava a economia mais dinâmica. Ainda que a economia na UNB seja de humanas, não seja de exatas, é engraçado isso, né? Porque... Eu acho que tem curso de economia, se tu for fazendo sei lá, vou chutar, no IBMEC da vida, ele é mais econometria, estatística e tal. Por que eu peguei dupla habilitação? Porque eu queria saber... Eu sonhava, eu quero saber mexer em mercado. Eu comecei a pegar matérias de administração de empresa para poder operar uma HP12C. Não sabia matemática financeira. Uhum. Aí eu fui gostando de cálculo. E aí eu fui fazendo isso, né? E ganhei muito dinheiro com cálculo, dando aula particular. Aí eu peguei e eu gostava muito de economia, só que a dificuldade ali nos primeiros semestres em direito. Aí meu pai falou assim para mim, você não vai desistir do curso, não. Eu fiz direito também, fiz economia, fiz contabilidade, fiz letras. Você não vai desistir. Aí meu pai me matriculou num curso aos sábados à tarde. Ele ia comigo, todo sábado de tarde. Sabe com quem? O Wilson Grangeiro. Wilson Grangeiro. Ele era um dos grandes nomes, né? Foi o Wilson Grangeiro, responsável durante 1 ano, eu falei isso para ele quando eu reencontrei, responsável por eu ter continuado no curso de Direito ali. Lógico, a disciplina que meu pai me colocou ali, a gente terminava de almoçar, vambora, pega esse material e vambora para aula. Ele dava aula de quê nessa época? Administrativo. Administrativo. E aí a gente fez o ano todinho com ele. Você... Então, assim, vamos lá. Você levou uns 6 anos, talvez até um pouco mais, estudando para concurso, em diferentes fases. Somando tudo. Somando. Sim. Achei, no mínimo, engraçado quando vem aqueles candidatos assim, né? E você, não, eu vou fazer a próxima prova de juiz, vou fazer a próxima prova de auditor, eu vou não sei o que. Falando, tá, tu vai passar em 4 meses. Deus olhou pra você, falou, não, você é o cara. Você vai ser juiz. Falei, para, cara, acorda pra vida. Vamos lá. Você já é juiz já há um bom tempo. Você julgou já diversos casos aí. Você tem, assim, alguns exemplos de casos pitorescos, alguns casos complicados que te marcaram, assim, que você possa mencionar, obviamente? Um caso assim que mais me marcou foi em Natal. Foi o primeiro caso no Brasil que eu autorizei o tratamento de uma criança com autismo, né, para poder utilizar canabidiol. E eu fiquei feliz depois que o Supremo Tribunal Federal confirmou a minha decisão. Porque eu concedi, isso foi no âmbito de um juizado, eu concedi, na turma recursal a parte perdeu, da turma recursal eles entraram com recurso extraordinário e o ministro Marco Aurélio confirmou a minha sentença. E eu achei aquilo ali que para mim foi marcante. Né? É um preconceito, cara. Caramba, parece assim, não, vai usar... Nossa, vai dar maconha pra criança. Eu falo, não, cara, é o princípio que não deixa doido. Não tem
THC, né? Muitas doenças estão sendo curadas com isso. Então, cara. mas isso foi em 2012. Ah, sim, mas até hoje. Ainda não pode, não consegue. Até hoje. Quantas doenças são tratadas com isso? E teve um outro caso também que me marcou quando eu morava em Juazeiro, que foi o reconhecimento de pensão por morte de companheiros, né, que eram um casal homoafetivo. E na época ainda não era? Não era permitido. E aí também houve a mesma coisa. Imagina o que tu ouviu na época. Não, assim, eu vi, assim, quando você é juiz, você escuta de tudo, né? Sim. A gente escuta de tudo, a gente não vai agradar nunca ninguém, né? Então, você não juiz consegue... é igual juiz de futebol, é xingado, a mãe é xingada, todo mundo é xingado o tempo né? todo. Então, se você ficar... Fiscal não é diferente não, tá? Se você ficar preocupado com o que estão falando de você em internet ou em qualquer lugar, você tá bravo. Você enlouquece. Recentemente eu saí de férias a Portugal, recentemente não, foi em junho, eu nunca tinha ido, né, eu e minha esposa. Lá tem várias lojas de produtos de canabidiol. Várias, assim. Ah, não, isso aqui é para dormir, para ansiedade, isso aqui é para melhorar a concentração, isso aqui oficial, tá? Loja mesmo, você pode andar lá, normalmente em Portugal, no avião, onde você quiser. Só que não pode trazer para o Brasil, não pode ir lá pela Europa e tal, mas você vê, Portugal e vários outros países já liberaram algumas coisas. E o Brasil ainda tem toda essa trava e esse preconceito, né? Mas um dia a coisa evolui. Vamos lá. Borelli, fala um pouco das matérias. Quais são as matérias que você dá aula? Como você começou a dar aula? De como você veio parar no GRAM? Olhar um pouco agora o lado do professor aí. Eu comecei a dar aula em 2011. Em 2011 eu comecei a dar aula. De quê? De direito administrativo e técnicas de sentença também. Naquela época era tudo presencial. Era presencial. Tinha telepresencial, mas acho que não devia era presencial e também, assim, o curso de sentença, eu fazia as sentenças, né? E os alunos pegavam o material em PDF, respondiam e mandavam para a gente fazer, na época, a correção. Mas isso era ligado a algum curso ou você fazia por conta própria? Não, isso aí, essa parte de sentença eu fazia por conta própria. Tá. Eu disponibilizava dessa maneira. Eu nem cobrava também, não. Na época era a época dos blogs. Uhum. Eu deixava lá à vontade, o pessoal mandava sentença, eu corrigia, tudo. Você fazia por hobby? Por hobby. Mas eu dava aula, né, presencial também de direito administrativo. Eu cheguei até a dar aula também em 2 cursos lá em Recife. Juazeiro do Norte dei curso, eu lecionei numa faculdade privada e os servidores gostavam muito também de conversar no final do expediente. Eu peguei, comprei uma lousa branca, coloquei na secretaria e terminava o expediente e falava assim, ó, pessoal, hoje eu vou dar aula sobre determinado tema. E aí dava aula, a gente ficava lá até 7, 8 da noite. A trajetória de todo professor é estranha, cara. Assim, os alunos acham que é totalmente diferente do que realmente foi a trajetória de cada professor, né? Para chegar aonde chegou. E aí passei por outros cursos e vim para o GRAM em 2019. Para dar aula já de administrativo e empresarial. Mas você dá mais para a área jurídica, né? Não, empresarial eu dou para carreiras fiscais. Uhum. Galera 6404 sofre ali um pouco. Falência também que tem caído bastante. O pessoal tem um pouquinho de sofrimento. Tem uma parte meio complicadinha. Então, e você tem que ter linguagens diferentes, né, Meirelles? Sim, sim. Por exemplo, eu dou empresarial para a OAB. É uma galera diferente, né? Uma turma que precisa de uma maior atenção, que tem uma maior dificuldade. Que eu sempre falo, olha, o maior problema do mito que se criou em torno ali do direito empresarial ser difícil é porque geralmente o aluno pega um professor na graduação, o professor é bom, só que a forma dele passar o conteúdo é porque gente que nunca viu, não sabe, qual que é a diferença entre empresa e empresário? Uhum. E é algo tão simples, né? E não passa isso para o aluno. Aí você pega essa turma que vem da OAB, então você tem um tratamento diferente. Para a galera que está estudando, por exemplo, para carreira fiscal, está precisando entender direito societário, 6404, 11.101, parte até de títulos de crédito também, que alguns concursos... Para mim era a parte mais complicada. Então, você tem que começar um beabá também ali, explicar tudo, o que é cártula. Eu levo, né, coloco, por exemplo, não é a sala de aula, mas eu coloco o slide ali e falo assim, ó, uma nota promissória, cuidado, não brinca com um papel, não. A nota promissória não tem formalidade, não. Se você escreve e assina que vale, então acabou.
Eu me lembro que eu Então, estudava tem que- assim, e falava assim, aí antigamente não tinha nem muito desenho, né? Ah, uma duplicata, uma nota promissora. Eu falei, mas que porra é essa? Qual é a cara disso? Eu não sabia, né? Quem nunca teve empresa, nunca mexeu com nada, eu não sabia a cara de uma nota promissória, de nada disso. Né? Aí quando eu já vou para a parte de empresarial na carreira jurídica, aí não. Eu vou falar de um título rural. Né? E é mais pesado o mais conteúdo, pesado, né? A área né? fiscal acho que é mais decoreba, né? Mais decoreba. Empresarial é mesmo ali, o código mesmo ali e tal. Tanto é que na área fiscal eu sempre falo pro pessoal, eu falo assim, pessoal, eu trago alguns trechos pequenos de doutrina para vocês compreenderem algumas coisas. Porque pegar simplesmente dar uma olhada na lei, você vai falar, o que é isso? Uhum. Né? Mas aí eu levo e falo assim, não precisa se preocupar em pegar uma doutrina, mas para compreender o instituto, eu trago aqui para vocês para poder apresentar. É porque você decorar sem ter ideia do que você está decorando dificulta muito, né? Aí eu falo, ó, é chato, vai ficar mais chato, mas uma hora vai melhorar, calma. Uhum. E você vê muita diferença de uma banca para outra? GV, Sebrasp, FCC? Total, né? Total, Meirelles. Sebrasp aí, ainda com questões assim que... Aquelas manias de colocar a questão incompleta e colocar o gabarito como correta numa prova. A mesma questão vem incompleta, a mesma coisa. Numa prova é certo. Na outra prova, mesmo item, está incompleto, está errado o gabarito. Eu acho que vai um pouco até... Desculpa falar isso, mas vai até sorte do candidato. Sim, claro. Porque, como é que você vai saber? Você estuda pela prova anterior, aí ela fala, esse microfone é preto, falso. Aí dá o... Não, porque ele é cinza. Aí lá na outra ela é preto, tu fala, pô, não é possível. Não, tem detalhe branco. FGV com aquelas questões, né, os enunciados ali extensos. O cara que não tem um preparo, aí eu falo, para fazer a prova da FGV, o candidato tem que ter preparo físico e mental. Porque senão ele se cansa. E já começa com a prova de português da GV, que é um horror. Um horror. Que nem professor sabe fazer. Então eu vejo assim, a FCC também, que antigamente brincava, se falava, Fundação Copia e Cola. Cara, já tem muito tempo. Já tem muito tempo que não é Fundação Copia e Cola. VUNESP. Eu sou fiscal de São Paulo, né, que é meu concurso, 2006. Eu acho que falam que foi a primeira virada de chave. Porque até então ela era um copia e cola. Quando veio minha prova em 2006, falou que, peraí, aí tu voltava assim, é a FCC mesmo? Tem nada a ver com ela. Aí dali em diante só piorou. VUNESP, por exemplo, que cobra muita doutrina. VUNESP cobra. Não é uma doutrina profunda, mas se a gente fizer um comparativo... Eu achava que a VUNESP era mais copia e cola. Tem lei seca, mas, por exemplo, na minha parte de direito administrativo, eles gostam demais de Celso Antônio Bandeira de Melo, cobrar alguns conceitos assim, específicos, sabe? Uhum. Então eu vejo muita diferença de uma banca para outra. Você dá aula da parte de licitações também? Dou. Acabou a do capeta e veio a da mentira. A do 1º de abril de 19, 21, a 14133, né? Qual que era mais difícil de explicar? Ou as duas são encrenca? Acho que é 8666. Não difícil na explicação, mas o difícil para você poder fazer a interpretação dela a depender da prova que você estava fazendo. Por quê? Por causa da quantidade de entendimento dos tribunais superiores, entendimentos do Tribunal de Contas da União. A 14.133, ela é uma lei pesada? É. Você pega ali o artigo 6º, é uma lei muito técnica. Só que ela foi um compilado. É porque ela juntou aquelas outras que estavam espalhadas, juntou tudo numa só, né? Juntou tudo, pegou muito entendimento do Tribunal de Contas da União, pegou muita coisa também que já era julgados do Superior Tribunal de Justiça e acabou fazendo uma lei, né, assim, vamos dizer, mais robusta. A leitura é pior mesmo. A primeira leitura com ela é chocante, você fala assim, cara, eu não sei nada disso, não vou aprender isso nunca. E principalmente para a galera que estuda para a área de controle, licitação é tudo. Tribunal de Contas provavelmente vai vir na prova discursiva. Vai vir na prova discursiva, é pesado. Na prova oral. A área fiscal dá para ainda tentar dar um migué. Não vai vir uma discursiva de licitação, é muito difícil. Agora, na parte de controle, eles mexem com isso, não tem jeito. Na minha prova de Ministério Público de Contas, na Bahia, foi das 4 questões da segunda fase, 3 foram abordando a Lei 8666. E da prova oral, como era limitada também, 3
3 perguntas, 3 bancas, 9 ao todo. Eu acho que eu posso colocar aí umas 5 questões envolvendo 8666. Então, realmente, a depender do concurso, o peso é grande. O peso é grande. Você tem livros dessas matérias, não? Tem livro. Tem livro... Você tem quantos livros? Se for contar livro... Só seu, por exemplo. Só seu ou você mais um? Só meu, 3. Eu com mais um, tem aí, somando tudo, dá uns 12. 12? É. A gente que é professor, a gente gosta de encrenca, né, cara? Eu tenho 6. Aí tem livro também. Tu dobrou minha meta. Tem livros também que eu publico de questões discursivas, aí tem mais outros professores, né? Mas dá uns 12 livros. Eu não fico contando assim muito. É porque tem aquela história, né? Plante uma árvore, tenha um filho e escreva um livro. Aí tu fala, pô, vou escrever 12 então. Não, foi aos poucos. Melhor do que ter 12 filhos, né? Foi paulatinamente. Vai aos poucos. Foi devagar. Porque não é só escrevendo, tem que ir atualizando. Principalmente direito, né? Direito, e meu pelo menos são de exatas, a teoria não precisa mudar, né? Agora, direito vai... tem que atualizar. Vai atualizando, né? Borelli, partindo aqui até para um lado um pouco mais pessoal, vamos lá. Você é juiz federal. O que o cargo te proporciona de benefícios fora a remuneração? Por exemplo, assim, em termos de creche, de outras coisas assim que você pode... Vou falar da área federal. Tá, federal. Tá? Na área federal você tem o auxílio creche que ele é pago com a criança até 6 anos de idade. 6 anos de idade completos. Ele te dá um valor fixo e você escolhe a creche que você quer. Você tem o auxílio saúde, a depender do tribunal, você tem um plano de coparticipação. Outros tribunais pagam um valor para que você escolha, né, qual plano de saúde você quer adquirir. Auxílio alimentação, o subsídio normal, e a gente tem gratificação a depender, por exemplo, de quando você estiver acumulando acervo. Na área federal, o que a gente tem... Essa gratificação é indenizatória? Não. Recebe o nome corta no teto? Corta. Recebe o nome de gratificação, a gente chama de GAJU, gratificação por acúmulo de jurisdição. É gratificação, só que é remuneratório. Tá, não é o indenizatório que vai por fora do teto, né? Não. Tá. Borelli, assim, quais sonhos assim, você já realizou depois de virar juiz? Viagens, tudo que você queria realizar? Olha, eu costumo falar o seguinte, quando a gente passa... Você já viajou bastante? Você gosta de viajar? Eu sou muito mais casa, sabe? Tá. Até minha esposa gosta muito de viajar, e ela fala, nós vamos viajar pra onde? Nós vamos viajar pra onde? Aí tu fala, pô, vamos aqui... vamos aqui, como é que ela... Ela do Aragonê... Ceilândia, vamos aqui na Ceilândia, já é uma viagem. Aí eu falo, e isso eu aprendi com meu pai. Meu pai sempre falava assim, o importante do concurso público é porque ele te dá essa garantia de estabilidade. Você não vai ser rico, mas você também não vai ser pobre. E eu cresci sempre ouvindo isso dentro da minha casa. Meu pai falava assim, olha, 2 coisas que nunca vão faltar aqui dentro de casa. Estudo e comida. Uhum. Lógico. Seus pais não são vivos? São. Que bom. Então, eu sempre acompanhei isso, né? O que me proporcionou? Quando eu era servidor solteiro, então, assim, eu tive condições de comprar carro legal, né? Fazer viagens também legais. Depois você vai diminuindo um pouco, né? Você tem outras prioridades. Eu tenho filho... Então, você tem 2 filhos, tenho né? 2 filhos. De 6 e 4 anos. José Rinaldo e Helena. Então, assim, eu tenho, né, prioridades, pagamento, né, de escola. Sim. Então, tem obrigações bem diferentes. Tem essas outras questões, né? Quando eu fui ter meu filho, já tinha quase 44, a minha esposa falou assim para mim, né? Ela falou, você sabe que a partir de agora a viagem, acabou essa coisa de viajar para onde que eu ia para a Ásia, sozinho, mochilão. Ela falou, a partir de agora é hotel fazenda, coisas com criança. Eu falei, é verdade, realmente é a verdade e as prioridades mudam, né? Acabam as aventuras e vira uma viagem diferente e muito legal também, né? Você, e tanto ficar em casa também, né? Você até no seu histórico e tudo mais assim, que você atua um pouco nessa causa do autismo. Você tem algum site, alguma coisa que
Quem tem filhos com autismo pode buscar informações? Não, eu tenho 2 livros, está na 2ª edição. Ah, você tem livros sobre autismo? Na verdade, ele não fala, eu não tenho propriedade para falar, né, sobre isso, mas o que eu fiz? No período que eu atuei em varas que tinham competência sobre tratamentos médicos, remédio, plano de saúde, eu via muito a dificuldade da atuação, né, ali nos pleitos, e até nossa mesmo também, do próprio Poder Judiciário, em compreensão de algumas questões. Então o livro ele é um compêndio de jurisprudência dos tribunais superiores, dos tribunais regionais federais, dos TJs e da legislação federal, estadual e municipal. Ele traz ali quais são os direitos separados por áreas: lazer, educação, tratamento. Mas só para o lado do autismo ou serve para outras? Tem julgados que assim, são abrangentes, né? Mas o foco mesmo é essa parte do autismo. Para quem for procurar algum direito, ali tem uma base. Tem uma base. Agora lá no estado de São Paulo, não sei quanto tempo tem isso, mas eu só soube disso faz pouco tempo, que quem tinha filhos com autismo poderia ter uma jornada reduzida. A jornada reduzida já é questão de jurisprudência, né? Aí até um amigo meu que trabalha do meu lado, que tem, né? Aí eu peguei, eu falei, quer saber, eu não tô sabendo não. Eu falei, pô, corre atrás. Ele correu atrás e pegou também. Pedidos, por exemplo, pleitos de teletrabalho são permitidos, né, por causa dessa situação. Acompanhar o filho, né, a criança em terapia. O tribunal, no seu plano lá, ele cobre todos os tratamentos? Como que é? Plano de coparticipação não cobre, né? Lá é coparticipação. Aí não cobre. Tá. Borelli, você tem algum recado para passar para sua família? Seus filhos são pequenos, no futuro eles vão... Isso aí vai ficar no YouTube, né? Um belo dia eles podem assistir, espero que assistam. Que você gostaria de... Da imagem que você gostaria de passar para os seus filhos? Quando eles vissem esse vídeo aqui e soubessem, obviamente, da sua vida. Bom, para os meus filhos, eu queria, né, deixar assim, bem claro e colocar para eles que os dois são motores, né, para o meu dia a dia. Do momento que eu acordo até o momento que eu durmo, sempre que eu faço é pensando neles, pensando, né, em poder dar uma qualidade de vida melhor. Que eu sempre, em momentos que eu estive ausente, podem ter certeza que foi justamente buscando o melhor para vocês dois, tá? José e Helena, que se vierem a assistir isso, né, no futuro. Em relação à minha esposa, né, agradecer porque a minha esposa, a Aline, ela é companheira em tudo, absolutamente tudo. Se eu falo, vamos fazer isso, ela fala, vamos embora, eu topo, tô dentro com você. E agradecer, né, a parceria dela, que não, eu falo sempre, né, você não pode ser só o casal ali, acima de tudo tem que ter parceria, né? E a Aline é muito parceira minha. E aos meus pais, que foram a minha base em absolutamente tudo. Meu pai e minha mãe, desde o início, sempre me acompanharam em toda a jornada, e tudo o que eu quis, eles sempre apostaram em mim. Vai dar certo? Vai dar certo, Renato. Você vai conseguir chegar lá, calma. Quando entrava em desespero, não vou conseguir sair daqui, eu vou ficar preso aqui, eu preciso estudar. Não, você vai conseguir o cargo que você deseja. Tenha calma, tenha fé que você vai conseguir, né, alcançar aí o seu destino final. Com certeza eles criaram um bom filho. Bons filhos, né? Sua irmã também. Minha irmã também. Guerreira também mandou bem também. Eu já ouvi você falar uma vez para os concurseiros assim de dor e persistência, né? Quase que um lema. Eu tenho até uma caneca. Tinha uma caneca que eu dava sempre, fazia sorteio no Instagram, que era justamente dor e persistência. Igual eu te falei, a dor, né? A dor pelos dois lados. A dor física, porque, como eu falei para você, foi o que eu senti, foi o que me travou durante muito tempo, porque com a limitação que eu tive, eu não consegui estudar direito mais, né? E a caminhada também, paralelamente para o concurso, é uma caminhada dolorida. Eu falo, olha, a gente tem um tripé para aprovação. Você tem um tripé que é justamente o quê? Investimento, e não só investimento financeiro. Você tem do outro lado,
o seu nível de entrega e comprometimento e as suas abdicações. Eu falo que você precisa disso tudo. E a dor está dentro desse ponto porque, justamente, nesse ponto, principalmente do investimento seu, que é o seu compromisso, é você e você. É você sozinho. Lógico, você tem o apoio de um curso, né? Você tem o apoio da sua família, mas se você não se entrega, não se dedica, não adianta nada. E ser persistente. E ser persistente. E por isso que eu falo, um está muito ligado ao outro. Você fez 15 concursos da cúpula do judiciário, digamos, não é cúpula a palavra, dos mais difíceis do judiciário, foi aprovado em 5, perdeu em 10. Muita gente poderia ter parado nos 10. Parado, né? Parava. É melhorar a cada prova e até conseguir. Eu tenho conhecidos que estudavam na minha época e desistiram. Foram advogado, quantos? Né? Quantos? Foram para advocacia. Então, inclusive, até melhor do que se estivesse no serviço público. Mas falaram, não vou ficar aqui, não vou continuar nisso de jeito nenhum. Borelli, hoje, após tanto tempo estudando, se sacrificando e tudo mais, algum dia você se arrependeu dessa escolha? Não. Foi doloroso, mas eu não me arrependo. Faria tudo de novo, voltaria desde o primeiro ponto, desde o primeiro dia, quando me impressionei ali no Supremo Tribunal Federal assistindo uma sessão, e eu voltaria lá atrás. Faria tudo de novo. Borelli, obrigado por ter se aberto aí, contado sua trajetória, explicado tanto do poder judiciário, muita gente sabia, e também sua história aí que foi muito legal. Obrigado mesmo pela... Eu que agradeço, Meirelles. Pela sua presença. Valeu aqui. Pelo convite. E a você, nos acompanhou aqui em mais um GranCast, o programa de podcast do Gran Concurso Online, todas as segundas-feiras, às 19 horas, logo após sobe para o Deezer, para o Spotify. Estamos aqui sempre contando alguma história muito legal, com muito aprendizado para você caminhar sua trajetória de sucesso no mundo dos concursos públicos, assim como foi com o Renato aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima segunda-feira, às 19 horas. Não deixem, de dar aquele like, seguir o canal do YouTube aqui do Gran Curso e compartilhar esse vídeo aqui para quem você acredita que possa aproveitar dos ensinamentos aqui da noite. Um grande abraço a todos e até a próxima.